Seja bem-vindo ao Geração Raiz Podcast. Aqui você encontra um espaço onde conversamos com grandes empresários e líderes de setor, trazendo histórias inspiradoras e desafios do mundo dos negócios. Quero agradecer ao apoio da Estradeiro e da Giaro por fazer parte da realização desse sonho. Eu sou James Gisoldi e ao meu lado, meu grande amigo, companheiro de longa jornada, Cleiton Salles. Como você está, Cleiton? Está entusiasmado para o dia de hoje? Na expectativa com esse nosso convidado de hoje, James. Tá? Você falou para mim que eu poderia perguntar o que eu quisesse. Então, eu já fiz já anotei um monte de coisa aqui. Estou na expectativa aqui. Que legal. Você imagina eu, então, fazendo um podcast desse em família e hoje com uma presença muito especial. Uma das pessoas que eu mais admiro no mundo, a minha irmã Fernanda Gisoldi, a minha Tata. Desejo a todo mundo ter uma Tata como eu tenho. Seja bem-vindo, Tata. Como você espera que aconteça este podcast hoje? Eu agradeço demais seu carinho. Eu te amo, você sabe disso. E é minha estreia, né? Então, que seja o primeiro de muitos, né? E com uma pessoa que eu admiro bastante, então eu me sinto privilegiada. Tá. Então, pessoal, se prepara. Hoje o episódio é fora da ordem. O episódio é fora do script. É do jeitinho que a gente gosta. Hoje o papo é um cara que já deu muito boa noite para mais de 3 milhões de pessoas. É isso que eu falei. 3 milhões de pessoas. Ele já segurou o TP que travou, já segurou o microfone que falhou e hoje segura a responsabilidade de ser o vereador mais votado da história entre os homens. Entre os homens, o vereador mais votado da história de Ribeirão Preto. Seja bem-vindo, Danilo Scott. Falei certo? Scott. Eu Obrigado, estava gente. imaginando que era o nome de um uísque. É a parte boa do negócio, né? Esse já com 40 anos de envelhecimento, tá bom demais, né? Obrigado, gente. Tomar um desse. Cheguei Obrigado. nos 18, mas... 18. Vai chegando, vai 40 chegando. Não tô longe um pouco. Obrigado primeiramente pelo convite, James, Cleiton. Obrigado também a Fernanda. Estreando hoje, debutando aqui hoje, que bom. É um prazer poder estar aqui. Ainda bem que quebrou o microfone, TP, mas não quebrou a urna, né? Então me ajudou bastante. Consegui chegar bem. Privilégio para mim, viu? Na abertura eu estava ouvindo você falar dos líderes e dos setores que vêm aqui, então poder fazer parte desse hall de convidados é muito interessante, me deixa muito feliz. E eu acho que nós vamos ter muita coisa para conversar aqui. Espero que vocês estejam ou tenham se preparado bastante, que conversa tem. Olha, você está preparado ou não? Vamos, água tem, não tem? Toca. Dá pra ajudar, já dá tem pra água, descer. manda ver. É isso aí. Tá certo. Então, Toca o pau aí, Cleiton. Então Tá a gente- liberado para o que vocês quiserem falar. Olha lá, hein? Não vai falar que À não vontade. pode, pra cortar depois. Se eu não conseguir responder, a gente pesquisa no Google. Tá bom. Danilo, já quero começar com uma pergunta que todo mundo que vem aqui tem que responder pra gente. O nosso podcast se chama Geração Raiz. Isso é um conceito para nós, né? Geração Raiz, aquela geração ponta firme, né? Para você, o que é Geração Raiz? Eu acho que eu peguei um pouco da geração raiz, então eu posso falar daquilo que eu vivi, né, na minha infância. Eu morei numa rua onde nós ainda tínhamos na rua as pessoas que ficavam ali na rua e uma criançada, rapaz, mas brava, bruta mesmo, uns meio doido da cabeça. Andou muito de rolemã? Nossa senhora, perdi unha por causa eu passei com rolemã no dedo, machucava, jogava bola, betes, bola, descalço, tudo. Pergunta hoje o que é Beto, as Não sabe. É capaz de jogar no carpete de casa. Soltava pipa demais. Então, eu acho que eu peguei um pouco... E a rua onde a gente morava, uma descida, imagina jogar bola na descida, né? Então, o time que jogava de cima pra baixo sempre levava vantagem, né? Porque o de baixo pra cima é difícil. Então, eu peguei um pouco disso, de correr descalço, fazer pé com casca grossa mesmo, soltar pipa na rua. Da gente que ia num matagal, eu morava perto do Educandário, atravessava o córrego, já era o Educandário. E lá atrás, no Educandário, tinha uns meninos mais brabos também lá, uns brutos, então a gente brigava demais, tal, então era aquela confusão. Então a geração raiz que eu entendo é isso, é quando a gente cresceu em um meio que nos proporcionou essas experiências sem fazer esforço, na verdade, né? Então jogava bola descalço, soltava pipa
E aí, me perdoa, mas eu tenho que falar, era com cerol na época, era tudo errado. Quem eu nunca? aprendi na prática Quem que não nunca? podia, né? Mas acontecia lá. Depois intensificou o trabalho para isso não acontecer. Então é importante, a gente vai crescendo e vai vendo o perigo das coisas. E eu tive essa geração, cara, que eu falo que foi uma bênção. Eu tenho amigos até hoje que foram da minha rua, os meus vizinhos, nós crescemos juntos. E tem até meme, né, na internet, quando a gente vê uma foto que fala assim, não sei se vocês já viram, mas acho que sim, é um menino jogando bola e fala assim, talvez esse foi o último dia que você estava jogando bola e nem viu, e nem ficou sabendo. Porque, de fato, eu fiquei vendo, nunca falei tchau para os meus amigos no último dia do futebol na rua. Percebe, né? Nunca falei tchau depois de soltar uma pipa. Hoje é o nosso último dia de pipa, agora nós vamos ser adulto. Tchau. Não, nunca teve isso, não tem essa despedida, né? E as coisas foram acontecendo na infância e depois de grande também. E essa amizade eu trouxe. Alguns amigos, quando você tem amigos, eu tenho esses amigos. Esses são os caras que cresceram comigo, sabem da minha raiz, daquilo que foi a nossa geração. E é bem diferente do que é hoje, inclusive, né? E não julgo que seja diferente, mas acho que a nossa, e aí eu vou me colocar um pouquinho mais novo que vocês, a de vocês foi ainda melhor do que a minha foi muito boa. E a das crianças que vem agora não é tão assim, são outras situações. Chamou nós de velho? Não tô entendendo isso. A gente tá Aí, tudo mais ou menos na mesma idade. Pô. tudo igual, Entendeu? mocinhos, Eu não somos entendi. mocinhos. Muito jovens. bem. Entendi muito não bem. entendi. Vamos fazer, então. Mas, ó, Então vou fazer vamos outro negócio. prosseguir. Eu tenho Vamos... cabelo branco. Eu tenho cabelo branco, mas você não tem cabelo. Né? Não, Bruno, mas é dos carecas que elas gostam mais. Olha lá, pronto. Ó, o povo ali tudo rindo. Mas a já. barba tá branca. Mas é o charme, né? Mas eu entendo, eu vejo a geração raiz como isso, assim. Ué. Não é só um conceito de você estar na rua jogando bola descalça, mas Sim. é de você ter um aprendizado das suas vivências sem forçar a barra, né? Claro. Vou colocar meu filho hoje para brincar num playground ali. Então você força uma situação dele brincar num playground fechado, bonitinho. Não, São antes tempos você tinha que se diferentes. virar. São tempos Eu não diferentes. tinha o que fazer, ia tocar a campanha dos outros e sair correndo. Pô, Isso era bom, jogar uma isso era bolinha legal, de gude hein? sabe? Essas coisas que aconteciam lá e era natural na rua, né? Dali, da brincadeira, com os primos, com as famílias, tinha mais chácaras, então você ia visitar, ia pé de tamarindo, aqui esse tamanho de pé de tamarindo lá, vi amigo meu quebrando o pé por causa daquilo lá. Aí, fala que Então- a gente que tá vendo. Essa época não é minha, não. Mas era bom, eu entendo como isso. O fato de não só do que você fazia, mas de você ter uma liberdade de conseguir, dentro das suas possibilidades ali, fazer acontecer. Eu acho que a geração raiz é isso, de você fazer acontecer com pouco que você tinha. E nós conseguíamos fazer muita coisa. Não que as pessoas não sejam felizes ou a atualidade não seja, mas nós éramos muito felizes com muito pouca coisa. E se era do fundão, aquele fundão Na raiz, escola, ou na se era escola. ali da frente que ficava puxando o saco essas do coisas eu não professor posso e da nem professora? fingir, porque eu sou casado, a minha esposa estudou comigo no colegial. Então ela sabe, se eu falar qualquer coisa errada, ela vai me desmentir depois. Boa. Eu era do fundão, mas eu sempre fui mais nerd. O nerd antigamente. O nerd do cara, fundão. O CDF, Essa é né? a O primeira. o CDF. E aí eu fui muito inteligente, assim, na época de escola, colegial, pegava muito rápido as coisas. Então, eu não precisava estudar. Eu gostava de prestar atenção na escola, na aula ali na hora, justamente para não perder tempo estudando em casa, para poder brincar mais na rua. E aí eu já pegava rapidinho as coisas, e eu era zoeira, mas eu ficava muito empurrando a zoeira para os outros. E se era o cara Mexe legal com que fulano, passava... mexe com Se coisa. era o cara legal que passava cola, ou você ficava seguro? Escondia a prova, Escondia né? a prova. Eu- E ali, ó... A minha esposa também, eu não posso me mentir, né? Eu tinha medo de passar cola. Olha Eu aí. tinha muito medo de o professor pegar. Mas eu era muito bem quisto pelos meus colegas. Então, os mais inteligentes, eu conseguia pegar a cola deles. Mas eu não conseguia passar. E aí o povo ficava bravo pra caramba. Pô, você passa aí e tal. Mas eu, às vezes eu não conseguia. Mas era por medo do professor pegar a cola. Quando eu podia, eu fazia. Poxa, ajudar não quer demais, né? É que às vezes eu não sabia se eu tava certo também. Mas você quer colar a cola? Se tiver errado, não vai me xingar Se tiver depois. errado, não adianta. Sabe, porque tinha amigo meu de sala que fazia lá simulado, quando tinha e tal, marcava todas as respostas. E eu sabia que não era aquilo que eu, né? Aí depois, pros outros colar. Depois apagava tudo e respondia certo. Falava, aqui não, ó. Então, tem que ficar veaco, né? Mas quando eu conseguia, eu passava cola. Colava também de vez em quando. Aí não tem por que esconder. Isso é passado. Acho que nós não podemos ter vergonha de nada do que nós fizemos na vida. E não adianta eu mentir, porque vão ter outros que vão falar e o que aconteceu, aconteceu. Mas eu era meio ruim disso aí, isso eu tenho que confessar. Era bom de estudar, fazer prova, mas de passar cola era meio ruim, rapaz. Danilo, Uma pena. a gente
busca tudo isso. Ou eu formei bons cidadãos, que tiveram que se virar, ou eles ficaram ruins pra vida inteira, desculpa. Alguma coisa foi. Ah, não, com certeza de alguma forma a gente evolui. Algum aprendizado tiver. E é justamente isso que eu ia te perguntar agora. A gente busca essa raiz toda da nossa vida, lá na nossa infância, para depois a gente entender qual é o aprendizado que você tira de tudo isso, quais são as referências que você teve lá atrás e que até hoje fazem parte de você. Eu acho que é sempre buscar não depender das pessoas, né? A cola, fazendo um paralelo, a cola, por exemplo, você depende de alguém. Então, enquanto você tiver alguém para você colar numa prova, beleza, você pode bem, mas e a hora que você estiver sozinho? Como é que você vai fazer? Então, eu tinha essa, não sei se era uma preocupação, mas acho que isso dentro de mim eu tinha que ir bem, eu não precisaria depender de ninguém para eu conseguir os meus objetivos. No caso, fazer uma prova e tirar uma nota boa. Então, isso eu levo para a vida hoje também. É claro que você tendo bons contatos, boas pessoas ao seu redor que te ajudam, é sempre ótimo. Mas se eu não quiser fazer acontecer, não vai para lado nenhum. Sim. Então, acho que é um aprendizado que vem de lá de trás, de eu ter que... Eu sozinho, eu tenho que fazer acontecer. Se eu tiver com mais gente do meu lado, ótimo, vai ser sempre bom. Porque aquilo que for bom para mim vai ser bom para as pessoas que estiverem ao meu redor também. Então, acho que é um aprendizado que vem meio que... Não sei se é intrínseco o negócio, meio lá de fundo, mas eu acho que a partir... Você vê, nós estamos fazendo uma relação de uma cola de prova com aprendizado de vida. Eu acho que é um pouco disso, né? Então, hoje, o que eu for fazer, primeiro eu tenho que pensar, eu consigo fazer sozinho? Eu dou conta de fazer sozinho? O que é que eu preciso para fazer sozinho? Estudar, ter a técnica, aprender a fazer alguma coisa? E a partir disso, se eu dou conta de fazer sozinho, tiver com gente, melhor. Se não, eu sei que eu vou fazer sozinho. Pode demorar mais um pouco, mas o meu objetivo vai estar lá, eu vou conseguir chegar de algum jeito ou de outro. Acho que é uma lição que pode tirar. Que vem lá da raiz, talvez, né? Ô, Cleito, começamos bem, hein? Você vê Tô que ele tá adorando. inspirado hoje. Tá inspirado o Vamos homem. aproveitar aí, disso. vamos embora, vamos pra cima. Rapaz, você sabe que nós somos estradeiro, né? É bom. Estradeiro de coração, diário de coração. É ótimo. E eu fiquei feliz em descobrir que o seu pai foi caminhoneiro. Meu pai é caminhoneiro ainda. Então, e é baseado nisso que eu queria saber. O que o seu pai te passou de lição das estradas que ele percorreu que serve para sua vida, Danilo? Meu pai, quando a gente ia fazer cabeçalho, né, preencher para a escola, a gente tinha que preencher, sua mãe fazia o quê, faz o quê, seu pai faz o quê, eu sempre colocava comerciante. Depois de um tempo na minha vida, eu falei, por que eu ponho comerciante? Meu pai é caminhoneiro. Lógico que dentro de caminhoneiro ele também era comerciante, porque ele mexia com batata e cebola, então era o tipo de comércio, ele vendia também e tal. Mas a função dele, né, a profissão dele era caminhoneiro. Mas eu nunca coloquei caminhoneiro, eu colocava sempre comerciante. Acho que deixava mais, né, mais forte, né? O cara é filho de comerciante e tal. Mas ele era caminhoneiro. E aí, o que eu vi no meu pai, o que eu vejo no meu pai, sempre foi também o compromisso dele na mercadoria levar um bom produto, vender aquilo que ele estava falando que era bom de fato. Quando não tinha mercadoria boa, de ser muito sincero, falar, não tá boa, mas o preço tá caro, tô te avisando porque você vai comprar e você é meu cliente. E eu tenho uma coisa que eu gostava muito de ver, é o cuidado que ele tinha quando ele fazia a mercadoria, assim, sabe? De colocar o saco de batata, de cebola, e ajeitava tudo bonitinho. Na organização. Organizava e passava a lona fechadinho, porque se chovesse para não molhar, porque se molha a batata, estraga, molha a cebola, não presta para nada. Ele fazia tudo aquilo bonitinho, deixava organizadinho e tal. Não sei o que isso me trouxe para a vida. Talvez você, né, traga um pouco de organização e tal, mas eu ficava olhando. Eu falei, cara, para que isso? É só colocar lá em cima, vai vender logo. Mas não, mas tem outras. Então, também vai para a vida. Você tem que se preparar, você tem que, talvez, se cobrir com informação boa, tá fazendo um paralelo também, com conhecimento, com alguma coisa, para que nenhuma intempérie da vida te coloque em risco. Porque no caso era um saco de batata e cebola, mas para a vida da gente, como é que pode ser? Né, cara? E aí eu acho que é o paralelo que eu conseguia fazer, assim. Uhum. E dele acordar todo dia muito cedo, 5 horas. Meu pai acordava, a gente estava dormindo. Ele voltava, a gente estava dormindo. Então, o trabalho, sabe, a dedicação em fazer. Minha mãe também, minha mãe um pouco menos, porque, né, meu pai fazia mais. Mas minha mãe também sempre com muito trabalho. Então, acho que é isso que eu pude tirar desse... Até hoje ele trabalha, né? E esses dias para trás até teve um susto, que ele teve um acidente de caminhão, depois de, sei lá, 40, 50 anos dirigindo. Caramba. Teve um acidente de caminhão, ficou entre a vida e a morte. Ficou 3, 4 dias em coma bravo. E aí... Isso também me fez pensar, e é engraçado as perguntas que você me faz agora, eu falei, até onde ele vai?
Até onde ele vai... Não é insistir, mas é até onde ele vai querer trabalhar. Não é só questão financeira, eu acho que também de se sentir valorizado, de sentir que tem uma profissão. E a profissão dele é essa, é caminhoneiro. É comerciante, mas é caminhoneiro, é levar, entregar e tal. E isso me fez pensar também até onde nós vamos ter um limite para a gente. Hoje eu estou numa carreira política. Até onde eu vou querer trabalhar com essa carreira? Até quando eu vou dar conta de fazer isso? Então, são pensamentos que a vida vai trazendo. No caso do meu pai, o caminhoneiro. Mas para a minha vida, eu acho que foi isso. O cuidado que tem que ter. No caso, era com alimento, mas o cuidado que tem que ter em tudo que você for fazer. Né? De deixar tudo organizadinho, bonitinho. Se preparar para problemas que podem acontecer. A gente não adivinha daqui 1 hora como é que vai estar. Daqui 1 minuto como é que nós vamos estar. Então, de você se preparar minuto a minuto, hora a hora para a sua vida. Né? Seja um cuidado material, seja um cuidado físico, espiritual, enfim. Acho que foi isso. Que eu consegui trazer um pouco para mim. Interessante você falar sobre isso, né? Eu penso muito que é um chamado, né? O chamado que seu pai fez, talvez Deus falou com ele e fala com ele até hoje sobre isso, da profissão, dignidade, dar sequência, né? Você sabe que, se a gente for pensar... Porque meu pai queria que eu fosse comerciante também, né? E aí entra uma outra fase da minha vida, porque eu gostava de ver, meu pai ganhava bastante, assim, dinheiro, né? Sustentava uma casa e nunca nos faltou nada. Eu falei, poxa, eu quero a profissão do meu pai também. Mas aí, depois de um tempo, eu falei, eu era bom na escola, então, né, eu vou jogar o conhecimento que eu tenho para virar caminhoneiro. E, veja, eu não estou menosprezando profissão nenhuma, mas eu poderia ser um cientista se eu estudasse, eu poderia partir para uma carreira... de formação de outras pessoas, carreira acadêmica e tudo, pelo conhecimento, facilidade que eu tinha e facilidade que eu tenho até hoje. E aí falei, vou estudar, vamos fazer alguma coisa. Mas não tinha muito em mente o que eu ia fazer, não. E aí, no meio do caminho, não sei se vocês prepararam aí ou não, mas tem uma história trágica no meio do caminho que muda um pouco a minha vida de rumo de novo, né? Então, aí eu decido nessa mudança de rumo, querer ser comerciante de novo. Não vou estudar para quê? Não vou virar nada na vida, vou ser comerciante de novo. Mas aí, depois vocês vão me perguntar, eu explico melhor o que é essa história aí. Então eu já vou te perguntar agora. Quero ver se já aproveita. Meu querido, você falou de pesquisa, a gente pesquisou um pouquinho. Ótimo, né? Sua vida é um livro aberto. Você procurar na internet lá, pelo amor de Deus, tem que bate o nome, tem muita coisa? Tem página do homem para pesquisar lá. Eu fiquei quase 2 semanas só lendo. Eu tinha uma preocupação com isso, porque acho que todo mundo já fez, vamos colocar o nome próprio, né, no Google para ver o que vai dar, né? E eu tinha uma preocupação, e lá atrás, lá no começo, quando o Google começou a ser Google, eu pesquisava meu nome, e aí dava uma reportagem que eu tinha falado para um amigo meu, que ele estava fazendo jornalismo, me dá uma entrevista. Mas o que você quer? Eu falei, não, eu quero falar sobre os flanelinha no centro da 9 de julho. Eu falei, esses caras são muito chatos. Eu falava, eu encho o saco da gente, a gente vai parar. Eu quero que você fale isso para mim. E ele ia fazendo um jornal impresso, né? Então ele colocou, Danilo Scott reclama do valor dos flanelinhos. Que eles cobram R$10, é muito caro, não sei o que e tal. Aí eu pesquisava no Google, eu só dava essa reportagem. Falei, os flanelinhos vão querer me matar. Deu repercussão, né, negócio. Vou parar o carro viralizou. Eu vou ficar preocupado. Nós vamos ter que achar essa reportagem. Deve ser uma das primeiras lá, né? E falando em pesquisa... Hoje eu nem pesquiso mais, deixa eu falar. E falando em pesquisa, olha só o que eu pesquisei sobre ele. Eu descobri que no começo ele queria ser padre. Rapaz... Por que você decidiu ser padre e por que você mudou? Essa pesquisa tá errada. Tá errado? Eu não decidi ser padre. Mas quase eu fui pro seminário. Na verdade foi assim, ó. Eu fui coroinha. Imagina uma missa do... O vinho ia ter álcool mesmo, não sem álcool não. Eu fui coroinha durante dos 9 anos até 15 anos mais ou menos. Uns 5, 6 anos de coroinha. Lá na Igreja Nossa Senhora de Nazaré, onde eu tenho um apreço, e minha formação religiosa também passou por lá. E essa história eu descobri depois da intenção sobre ser padre. E num determinado momento, como coroinha, nós fazíamos excursões. E naquele dia lá, era um sábado para domingo, sexta para domingo, enfim. Nós passamos um fim de semana num seminário. Eu não me lembro a cidade, se foi Arujá, não lembro qual cidade que foi. Não era perto de Ribeirão, dava umas 3 horas de viagem e tal. Fomos de van e tal. E aí... Lá no seminário, a gente jogava bola e tal. Atividade comum de molecada mesmo, mais dentro do seminário. Domingo, viemos embora. E eu tô vendo que os padres conversando comigo, seminaristas conversando comigo, e mais um japonês. E conversa comigo com esse japonês e tal. E o povo tudo entrando na van. Eu falei,
Vamos embora. Não, e eles querendo conversa para segurar, né? Falei, não, precisamos ir embora. E, por fim, conseguimos vir embora. Depois eu fui descobrir que eles queriam segurar eu e o japonês para ser padre, para entrar no seminário. Por isso que eles estavam tratando nós muito bem. Olha. Aí depois mas isso eu descobri 1 ou 2 anos depois. E aí, por que eu descobri? Porque pode ter uma visão, hein? Já pensou a vida ia lotar, hein? Ou não, é saber, né? Porque eu só descobri isso depois, porque daquela nossa turma, 2 coroinhas viraram padres. 2 não, um virou padre e um parou no meio do caminho. Até é um falecido amigo meu, falecido Juliano, tadinho. Gente boa, coitado. Morreu com 39 anos. E eram os dois foram para ser seminarista. E um virou padre e o outro parou no meio do caminho, porque o seminário também não é barato. É caro manter um seminarista, a família tem que ajudar e tal. E aí o que parou no meio do caminho, que é o finado Juliano, não tinha condições. O outro conseguiu, né? E virou padre, enfim. Nem sei se é padre, acho que até largou a batina, mas enfim. Eles queriam que eu e o japonês fosse padre e os outros 2 acabaram virando. Um acabou virando. E eu fui pai com 22 anos e o japonês já tem 3 filhos também. Então eles apostaram errado no padre. Nós fomos bem casados, não fomos casados pela igreja, né? Com a igreja, mas fomos bem casados com as nossas esposas, enfim. Mas é essa história aí. Eles queriam, depois que eu descobri que eu fosse para o seminário, rapaz. Mas acho que parte muito, como coroinha também, eu sempre tive muita responsabilidade naquilo que eu fazia, ou naquilo que eu faço. Como coroinha também era uma função muito importante. Então, eu seguia a regra, as coisas, batina impecável, sapato muito arrumado. O padre não gostava que aparecesse a calça, então você tinha que subir ali a barra para deixar só a meia aparecendo. Então, eu fazia o trabalho. A batina preta, a minha era vermelha, depois foi preta e tal. E eu sempre eu fiz com muita segurança aquilo que eu fazia. E primeiro para satisfazer a mim, lógico, sabendo que o que eu ia entregar era bom. E depois que as pessoas também elogiam. Nossa, o Danilo tá bem. Com o turíbulo, por exemplo, eu era o craque do turíbulo, fazia os movimentos certinho. Hoje eu vejo, é engraçado, você vê, eu vou na igreja e tal, eu vejo nas cerimônias que são as mais bonitas lá e tal, esqueci o nome agora, como chama? As litúrgicas. As mais litúrgicas e tal. E aí eu vejo os coroenses com o turíbulo e não faz direito, não mantém o posicionamento e tal. Eu fico pensando, poxa, se na minha época eu ia cobrar. Fazia direito. Eu dava vontade, deixa eu te falar como é que faz e tal. Mas é porque eu tinha esse cuidado especial. Então acho que os padres lá do seminário viram isso também. Pô, isso aí acho que serve para ser, né, para ser um seminarista, podemos apostar na carreira dele. Mas acabaram que acho que ali foi um tiro errado, né? Ou se não certo. Lá, ou se não certo. Aconteceu o que tinha que acontecer. Mas tinha essa história aí. Não legal. que eu quiser. Mas enquanto coroinha, passava também na cabeça de ser padre. Sabe? É porque você convive ali religiosamente. Você, é influenciado. Eu sempre fui muito dedicado e eu morava 5 quarteirões da igreja, então quando precisava já estava lá e tal. Minha família sempre foi muito religiosa, muito servia na igreja. E às vezes, pô, por que não? Quem sabe, né? Não sei, o plano nosso é um, o plano de Deus talvez é outro. Será que se eu for padre, vou ser um bom padre? Então eu perguntava muito até pro pai como é que não é e tal. E não sei no momento ou que não me animou mais para ir, porque teve um momento que falou, não quero mais ser coroinha também, já chegou, aí já tinha 16 anos, aí eu ainda tocava depois na missa e tal. Eu falei, já não quero mais. Aí meio que, não é que desandei, mas eu desvinculei dessa dedicação integral para a igreja como coroinha, cerimonialista lá e tal. Mas continuei indo na igreja. Eu não sei o que aconteceu de fato para não ter investido na carreira de padre. Né? Não sei, eu acho que eu gostava muito de namorar e não podia namorar padre. Deixa eu aproveitar com as meninas aqui para namorar. Deixa eu te falar. Você falou das escolhas, né, das suas buscas aí. E você tem algum medo que te trava desde a adolescência, com as suas escolhas, com seus... O meu medo é sempre se a minha escolha vai dar certo, na verdade. Quem não tem? Escolhe e depois... eu sou muito de ímpeto, de resolver ali, vamos fazer e depois ver se dá certo. O que eu acho que é um grande erro. Nós precisamos... Do mesmo jeito que eu planejava as coisas lá atrás, de repente, numa época da minha vida, eu já não planejei mais nada para ver o que ia acontecer. Mas não chega a ser um medo, eu acho, né? O medo que eu tenho, talvez, é de chegar em casa e não ter comida para dar para minha família. Acho que isso talvez seja um medo. Mas não é um medo, é uma consequência de alguma outra coisa, né? Mas não sei se chega a ser um medo, é uma insegurança, assim, né? Por exemplo, eu escolhi... Né, hoje, por enquanto, deu certo a carreira política até aqui. São 4 meses só, mas
Será que daqui 4 anos vai continuar? Eu não sei, depende de tudo que eu for trabalhar. E se eu não for eleito vereador de novo, não for tentar outra eleição, e aí, o que eu vou ser? O meu mercado como jornalista é ruim, é um mercado muito fechado e envolvido com política. Empresas poucas aceitam esse vínculo. Então, e aí? Daqui 4 anos eu não consigo uma eleição nova ou saio da política. Para onde que eu vou? Procuro da Atena. Aí você tem essa insegurança, mas aí tem o outro lado meu, e talvez por isso não tenha esse medo assim e tal, é que eu vivo dia por dia. Eu faço questão de viver hoje, vamos fazer porque amanhã não sabemos o que é que vai acontecer. Eu ainda, e nessas questões, eu até brigo às vezes com a minha esposa. Minha esposa vê um fim de semana, vamos viajar para aproveitar. E eu coloquei isso na cabeça dela lá atrás. Mas hoje eu dou uma segurada, né? Falo, calma, porque não é bem assim. Nós precisamos também organizar a nossa vida aqui na cidade. Mas é o fato de aproveitar, de você precisar respirar, sabe? Sentir a sua esposa, os seus filhos, de você estar ali naquele momento e não saber se vai estar ali no momento futuro. Então, nós precisamos aproveitar muito. Então, o medo que, ao mesmo tempo, eu tenho dessa falta de planejamento, ele reverte em felicidade por estar aproveitando uma escolha que eu fiz ali naquele momento. É doido isso, né, de pensar, mas eu não tenho muito medo das coisas, não. Tem uma música que fala medo, eu não te escuto mais, porque não me leva a nada. Eu não escuto muito, não. Se eu for ficar atrás de medo, eu não saio de casa, não. Então, isso aí. Medo meu é não conseguir um dia levar a comida para casa. Mas aí, se isso acontecer, é por algum desastre da vida. Do resto, não tem medo de nada, não. E o Danilo... Mas é uma boa pergunta para ficar pensando nisso aí. E o Danilo, assim, que a gente conhece como repórter, né, apresentador, e em casa, como é? A rotina com a família, com os filhos? Olha, você sabe que isso é uma outra coisa para pensar e refletir muito, porque a minha esposa fala, você lá fora é um cara que dentro você é outro. Eu falo, ainda bem. Isso é verdade. Porque você não é que é mudança de comportamento ou, sei lá, são uma pessoa duas caras. Não, é porque eu tenho que dar uma resposta para as pessoas do lado de fora de casa que é diferente da resposta que eu tenho que dar dentro de casa. Por quê? Hoje eu sou um político, vereador mais votado. Primeira coisa, eu tenho que dar satisfação para 12.296 pessoas. Mínima, satisfação mínima para essas pessoas. Não sei quem são essas pessoas. Eu sei que elas estão pela cidade, em vários bairros ou quase todos da cidade, mas eu não sei quem são essas pessoas. Então, o que eu tenho que fazer? Dar uma satisfação mínima para todas as pessoas, independentemente dessa votação. E eu tenho que estar sempre bem para essas pessoas. A hora que eu posso me dar o direito de ficar um pouco mal. Mal eu digo, às vezes cansado, triste, refletindo mais, é dentro de casa. Porque ali eu sei que eu vou ter o conforto da minha esposa, se eu precisar de alguma coisa, e vou ter o conforto dos meus filhos. Mas nesse momento, eu preciso mais deles do que eles de mim. E é um erro meu pensar nisso também, porque eu sei que eu preciso dar muito mais para eles. E às vezes eu falho nisso e eu tenho plena convicção disso. Eu tenho um filho com 17 anos, um com 15, que eu me cobro porque eu não vi eles crescerem. Eu vejo o tamanho que eles estão hoje. Meu filho faz 18 anos esse ano, daqui a pouco está com 18 anos, não é... Eu brinco, não é meu filho mais, é um adulto dentro de casa. Né? Então, eu não vi eles crescerem. Aí eu penso, mas por que eu não vi eles crescer? Por causa de trabalho? Foi. Mas será que lá atrás, enquanto eu trabalhava, eu não conseguia dedicar maior tempo para eles? E eu sei a minha resposta. Eu podia ter dedicado. E eu não dediquei. Porque eu preferi escolher trabalho. E isso me pega muito, assim, né? E hoje, até em diálogo, de conversar abertamente, eu não sou um cara que converso muito com eles. O que eles precisarem, eu vou estar ali para conversar. Mas não vou chegar e ficar conversando muito. Porque o relacionamento se estabeleceu assim. Eu sei que está tudo bem, eu sei que às vezes precisar de alguma coisa vai estar ali e tal. Mas se eu pudesse escolher e voltar para refazer esse caminho, talvez eu fizesse diferente. Com mais conversa, mais diálogo. Eu sou um cara muito fechado, na verdade, né? Então, eu não sou muito de abrir meus sentimentos e tal. E talvez eu precisasse ter feito isso lá atrás com a minha esposa e com os meus filhos também. Mas, volto a dizer, dia por dia, nós temos que viver o dia de hoje e tocar para frente. Não se arrepender muito do que você fez, não. E talvez consertar daqui para frente, né? E mudar esse relacionamento dentro de casa. Talvez o Danilo risonho, zoeira. Minha esposa me conheceu quando era solteiro também, né? Lógico, o tempo vai passando, você vai mudando, você vai amadurecendo mais. Mas ela sabe como eu era de zoeira e brincalhão e como eu sou desse jeito. Mas dentro de casa eu não sou tão assim. Mas ela é uma parceirona, né? Parceiraça. Ixi, ela sempre esteve comigo, sempre me apoiou nas minhas decisões, embora não concordasse. E na hora boa e na hora ruim ela está do meu lado. Então eu não posso reclamar de nada.
Às vezes eu falo, você tá muito chato. Você, não, você casou comigo sabendo que era assim. Tô muito boa. Você fala, tá certo, pior que ela tem razão, né? Eu não posso nem eu querer discutir a razão. Mas a gente precisa disso, né? Então, eu sei que em qualquer situação da minha vida, eu vou chegar dentro de casa, eu vou ter parceiros, né? Ela e os meus filhos, muito importantes para eu seguir para onde eu quiser seguir. Mas eu preciso também dar um retorno disso para eles também. Essa parceria tem que ter. Até algum tempo atrás não era tão assim. Eu fui aprendendo e remodulando e refazendo a minha vida para que eu consiga, nos próximos anos, conseguir assim, ter mais esse afeto, esse contato. Tá aí, falou um pai de adolescente. Você falou que todos os pais têm essa situação em casa. Tem. Aqui Também todo tem mundo isso. tem filho, já adolescente, já passou um pouquinho mais, mas o que você falou é que todos os pais realmente devem E também vem passar pelo e passam. comportamento dos próprios adolescentes também, né? Bem. Mas aí vai e bate, poxa, caramba, já ficou adolescente, cara. Até outro dia tava correndo de cueca, perto da minha, de fralda. Agora não anda mais de cueca, que se der vergonha. Fazendo a barba já. Fazendo a barba, pegando meu... Tem mais barba que eu, até que eu não tenho barba nada. Eu falei, poxa, caramba. Mas é a vida, né? E eu acho que nós temos que estar preparados até para esse baque que a vida traz pra gente. Nas pequenas coisas. Você acha que tá tudo bem? Tá bom. Né? Dificilmente vocês vão me ver chorando, triste, baqueado. Porque eu acho que tudo na vida tem saída. O que não tem saída é doença brava, é fome que você não consegue resolver, essas coisas lá. Mas do resto, não tem emprego. Vai capinar alguma coisa, ganhar seu dinheiro, vai cortar grama, vai limpar carro, vai fazer o que você quiser. Trabalho tem. Talvez não é o emprego que você quer, mas trabalho tem. Então não pode reclamar. Onde buscar você tem, né? E eu sou desse jeito, né? Eu falei, daqui a alguns anos eu não sei como é que eu vou estar, mas com certeza em algum lugar eu vou estar encaixado. Seja na minha profissão, nas minhas funções, ou seja fora dela. Eu vou lutar por isso. Eu não tenho problema nenhum. E tem que ter humildade, às vezes, para ir num lugar que você não quer, mas você aceitar aquilo para aquele momento e depois tentar subir para outro lugar. Então, é a vida. A vida vai ensinando, vai pregando na gente e nós temos que estar pronto para aceitar. Nas pequenas e nas grandes coisas. Boa, muito boa. Ô Danilo, você é um comunicador nato, né? Não sei se nato, aprendi também com a vida. Mas você é um comunicador, certo? Você é um comunicador. Essa comunicação funciona dentro de casa também ou é diferente ali? É assim, né? A comunicação, isso eu lembro, eu trago da faculdade. Eu lembro da aula de professor que falava de comunicação. E aí ele fala assim, comunicação é você fazer chegar a mensagem, né? Então, eu até fazia palestra sobre isso. Eu tinha um amigo meu que era servente de pedreiro e ele mandava mensagem no WhatsApp, cara. Se você pegar para ali, você não vai entender. Que é tudo escrito português errado, tal. Aí eu tinha que ler em voz alta para alguma pessoa entender. Porque eu lendo e eu falando para ela, não conseguia. Então eu lia para... Aí a pessoa, tá falando isso. Eu falei, é mesmo, pô... Mas, de alguma maneira, a comunicação dele, embora o português errado, as palavras erradas, tinha sido feita. Então, a comunicação chegou. Então, quando você fala de comunicação em casa, eu não sou esse cara falador dentro de casa. Aliás, eu preciso confessar a vocês, eu sou um cara muito tímido, eu sou vergonhoso pra caramba. Ou, pelo menos, eu era. Porque a vida me trouxe pra uma função que eu não posso ser vergonhoso, eu tenho que falar e tenho que me comunicar com as pessoas. Mas eu era demais, cara. No colegial, por exemplo, para apresentar trabalho, eu não parto, eu odiava apresentar trabalho. Eu fazia tudo. Os cartazes impecável, o que precisava pintar e tal. Mas para falar, nossa, eu queria ser o último. Fala aí, vai falando aí, deixa por último. Então eu sempre fui muito vergonhoso, eu não sei porquê, muito tímido. Às vezes as coisas aconteciam, sempre ficava vermelho, igual um pimentão, tal. E assim, aí a vida foi me trazendo, você tem que ter despojado, cara. Você precisa conversar, você precisa falar, as coisas vão acontecer. Aí eu fui trabalhar em rádio, com o repórter de rádio. Eu tinha que perguntar, e não adiantava ter vergonha de perguntar, porque se eu não perguntasse, outro dia perguntava. Né? E aí, então, eu brinco que eu não sou um comunicador nato, mas eu fui aprendendo, acho que aprendi alguma coisa, tenho muito mais a aprender, mas aprendi com a vida e com as necessidades, né? Até para apresentar jornal, assim, a coisa aconteceu por um acaso. E eu tive que ir encarando e fui aprimorando, fui melhorando. Aproveitando as oportunidades. Mas dentro de casa eu não sou desse jeitão. Mas eu faço a comunicação acontecer. Faço quem chegar fala é outra pessoa. Né? Pelo jeito, quem fala mais alto é outra pessoa. Tem um exemplo assim. Você pegou a visão, né, Cleiton? Já pegou, foi no quarto. Aconteceu por esses dias, né? Eu chego em casa e tanto de louça para lavar. Eu falei, nossa, não é possível. Nós temos 4 pessoas em casa, tem 12
prato, 50 copos, não sei quantos. Eu falei, meu, não é possível. Aí eu lavei, porque até uma terapia engraçada, até uma terapia, né? A alegria de véia é ver a louça lavada, né? Ah, beleza, e a limpa. Ah lá, já tá entregando, já tá mostrando. Tudo, foi até bom pra acalmar, porque eu já tinha chegado meio nervoso e já dá no meio de todo mundo lá. Mas eu lavei a loucinha, deixei bonitinha. Aí fui no quarto dos meninos, aí bati num quarto. Benício, tá tudo bem? É o mais novo. Tá tudo bem. Levanta aí, deixa eu ver. Faz um exercício com as mãos aí. Ah, tá tudo bem. Fica aí. Bati no Henrico. E aí, tá tudo bem? Tá, por quê? Não, levanta aí, deixa eu ver. Mexe os braços aí e tal. Ah, tá. Aí peguei os dois e falei assim, ó. Vocês estão com os braços bons, as mãos tão boas e a cabeça tá boa, não tá? A partir de hoje, usou prato, usou talher. Cada um lava o seu. Não quero saber de nada lá. E é na hora, não é que vai lavar... Falei. Resta saber se funcionou. Aí, a comunicação chegou. Eu não sei de muitas palavravas. Não, e deu certo. Em uma semana deu certo. Ai, meu pai. Mas outro dia eu cheguei... Pelo menos uma semana. Outro dia eu cheguei lá e já tinha Tava um organizadinho. copo ali e tal. Falei, de quem é esse copo? É meu, vou lavar mais tarde. Falei, não, combinado não é mais tarde, é agora. Porque é um jogo de troca. De ganha-ganha, eu falo, né? Tem o ganha-ganha, é um jogo de ganha-ganha. Meu amigo, você usou, você vai ter que limpar. Porque a hora que você pede pro pai ou pra mãe, mais pra mãe do que pro pai, precisa ir em tal lugar, você leva na hora. Preciso de um Pix pra isso, você faz na hora. Preciso na casinha do amigo, você vai. Tudo é na hora que eles querem. Então é um ganha-ganha. Você vai ganhar com isso, mas você vai me dar também em troco um negócio que não vai derrubar a mão de ninguém, não vai atrapalhar um minuto do seu dia e você vai aprender também nessa simplicidade. Quem sabe aqui eu tô passando uma lição para eles e que você faz, você começou, você limpou, você guardou, acabou e tá tudo bem. Vai fazer uma diferença enorme na vida deles. Vai, você organiza, aí você dá... Lembra do pai lá arrumando o saco de batata? É isso, talvez seja isso. E aí, jogando para um universo maior, é qualidade de vida que você melhora. Para sua mãe, para o seu pai, eu falo muito mais para minha esposa que a mãe, porque ela limpa muito mais do que eu. Mas, veja, a gente não vai perder tempo lavando porque você já foi lá e fez. Uhum. E você tem que saber que você é uma pessoa, você não é 10 para comer em 10 pratos diferentes. E não tem 10 pessoas para ficar lavando. Acho que é consciência. Parece coisa pouca, mas vai criando conscientização. Eu falo, agora vamos ver, tá andando por enquanto, mas de vez em quando eu dou uma chamada de novo. Eu quero aproveitar que você tá com essa indignação e perguntar, o que te deixava puto na televisão? Na TV? Ah. Cara... quem vê a TV... Já ficou vermelho, né? Não, quem vê a TV pro lado de fora não sabe os perrengues que acontecem na TV quando você tá no bastidor e fazendo acontecer. Eu vou falar pela IPTV, claro, que eu trabalhei lá quase 17 anos, mas tem um ditado que fala, você come chuchu e arrota peru. E muitas coisas que aconteceram lá era reflexo desse ditado, de você mostrar uma coisa para as pessoas... mas quando o bastidor daquilo era muito ruim, era muito desvalorizado, não tinha reconhecimento, era muito podre, vamos falar. Eu falo em salário, você pagar um salário para um produtor trabalhar 10, 12 horas, um salário de R$2.000, R$2.500. Caramba. R$3.000. Não vamos falar em valor de dinheiro, não falo nem em valor, mas e o valor, o reconhecimento, o valor moral para aquela pessoa não ter, sabe? Então... não é lá e não é uma exclusividade de lá. Em toda emissora, ou pelo menos na sua maioria, que eu conheço, acontece desse jeito. É uma desvalorização muito grande. Então, isso sempre me deixou muito puto. Não só lá, mas em todos os canais que fazem isso. Porque tem um patrão ganhando muito dinheiro com um trabalho muito mal pago que você faz. Eu sempre fiz questão de fazer muito bem, porque é uma questão minha. Uhum. Mas se eu quisesse fazer muito mal também... ia fazer, ia entregar e ninguém ia estar nem aí. Então, eu acho que essa falta de reconhecimento, essa falta de carinho com as pessoas, com colegas meus... Eu, como sou um cara que eu sou meio despojadão disso, eu não fico esperando gente bater nas suas costas, falou, parabéns pelo seu trabalho. Não, eu faço bem para me satisfazer primeiro, depois os outros. Então, eu ficava satisfeito, eu saía feliz comigo, acabou. Não esperava a chefe bater nas costas, não. Mas você tem que ter uma cultura disso também. Sim. Você incentivar as pessoas, você dizer para elas, o caminho certo é esse. E não é só grana, repito, não é só questão de pagar bem ou não. É questão moral, valorização moral. Isso não tinha lá. Uhum.
Assim como não tem muito lugar, eu sei. Isso me deixava muito puto. E o contrário, isso que te deixou orgulhoso dessa época? Não, eu acho que sempre o canhão que é, né, os canais de comunicação, o canhão que eles, como é que eles fazem chegar para a grande massa a informação. Como é que isso pode ser uma ferramenta e tanto para as pessoas, né? Isso me deixou sempre muito feliz e muito curioso, né? Porque, na verdade, será que as pessoas estão assistindo televisão mesmo? Porque nós estamos numa época de só internet tal. E aí eu também fui percebendo isso nos últimos tempos, de que nós precisamos investir em rede social, em internet, em outros materiais. Que isso tinha um pouco de receio lá por parte lá de dentro, né? Meio pé atrás, não, é concorrente nosso, não podemos mexer e tal. Eu comecei a perceber isso, a internet mexe muito mais do que com televisão. Mas o que me deixava orgulhoso era quando eu ia, às vezes, para o mercado, para a rua, e a pessoa, tive você falando isso aqui, ou foi legal que você falou lá não sei do que. Eu falei, realmente as pessoas assistem. E me deixava, um afago que eu sentia de público, de dizer, estou no caminho certo, estamos fazendo um trabalho bom. Quem me conhece sabe que eu sou um cara que falo muito nós. Nós estamos fazendo, nós fizemos isso, porque ninguém faz nada sozinho. Então, eu falei, nós estamos fazendo um trabalho muito bom. E aí isso me deixava de alguma maneira satisfeito com aquilo que eu estava, para aquilo que eu estava sendo destinado a fazer, né? Que era, no caso, a apresentação de jornal. Quando eu falo de reconhecimento, por exemplo, eu nunca recebi para apresentar jornal. Eu era pago para ser editor. Editor de texto, no caso, que é uma função que tem lá dentro. Mas apresentador de jornal, eu nunca recebi para isso. Não tinha um cachê, né? Não tem. Você ganhava pra caramba, você foi me meter com política. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não recebia nada. Se fosse, é acúmulo de função, aí entram outras discussões. Mas não recebi. Mas não poderia ser um carinho? Claro. Né? Você é um apresentador, vem cá, ajuda a gente aqui, você tá indo bem. A conversa que eu tive na minha demissão durou 1 minuto e meio, 2 minutos. Poxa. E essa falta de carinho me deixa... Aí quando eu fui mandado embora... hoje, na data dessa gravação, faz exatamente 1 ano da minha demissão, eu pensei, eu fiquei aqui quase 17 anos para ter 1 minuto, 2 minutos de conversa. Será que se ficasse aqui mais 17, ia bater tchau, que tá tudo certo. Então, acho que naquele momento eu fiquei triste pelos 2 minutos, mas muito feliz de saber que eu estava dando um passo para outro caminho, que poderia ser muito bom, e aí depois combinou com a eleição, e aí, né, agora trabalhando como vereador, mas de você fazer um trabalho, onde eu estou hoje numa função, que eu trabalho para mim. Eu faço aquilo que me satisfaz de fato. E aquilo que me satisfaz de fato é o que vai agradar as pessoas. E quando que nasceu esse interesse pela política? Pela vida política aí? Você sabe que o caminho na apresentação e do jornalismo de prestação de serviço, ele tem muito dessa coisa política ou de atender as pessoas, que é um dos trabalhos que a gente faz como vereador na política. E é lógico, o produto final nosso, como político, é pessoa. São as pessoas, né? Nós temos que trabalhar para a cidade, para o bem-estar das pessoas. Nós temos que entender isso. Se vai me agradar uma lei ou não, mas vai agradar a maioria, eu tenho que aprovar pela maioria, não só por mim. A tal da empatia, você se colocar no lugar do outro, para você sentir a dor do outro, e você fazer pelo outro e tal. E aí você vai junto. No jornalismo, na prestação de serviço com o jornalismo, a gente tinha muito isso, né? Então, chegava muita coisa para mim, hoje também continua chegando, claro, mas chegava muita coisa, preciso de uma ajuda em tal lugar, preciso não sei o quê, preciso de um... Eu lembro muito claramente, era uma receita que uma pessoa tinha mandado, eu preciso desse remédio, e o médico não está me dando. Eu falei, mas você já tem a receita do SUS? Mas o médico não está me dando. Eu falei, mas como é que tem a receita? Pode um negócio desse. Aí eu fui entender, por causa de uma letra. O médico não estava entendendo que remédio que era, não sei o que, eu estava enrolando, não sei, mas enfim. E não estava dando remédio por causa de uma letra. Falei, cara, como que as pessoas são simples? Não só quem está recebendo atendimento, também quem está atendendo. Como é que eu posso ajudar essas pessoas de um jeito melhor? Como jornalista, na função da prestação de serviço, eu consegui até certo ponto. Eu ia fazer o quê? Ia levar a reclamação para o prefeito, para o secretário de saúde, de educação, tal. Ali eu parava. Falei, como é que eu vou chegar nessas pessoas? Como é que eu vou ajudar de fato? A vida pública, política é essa. De vereador, principalmente. E foi ali que eu comecei a pensar, para te falar a verdade, final de 2023, mais ou menos. Porque também houve um convite para eu me filiar a um partido político. Eu nunca tinha pensado nisso.
Aliás, se eu tivesse pensado, eu tinha plantado tanta coisa que eu ia ter 60 mil votos em Ribeirão, não ia ter 12. Mas eu nunca fiz as coisas com fins políticos. No final de 2023, eu fui procurado por um partido. Uma pessoa me chamou na internet, você sabia que você tem um perfil bom para isso? Eu nem conhecia a pessoa. Eu falei, ela vem golpe, né? Esses golpes de internet. Não, eu sou fulano, eu trabalho com isso, meu partido é esse, vamos conversar, vamos tomar um café? Eu falei, vamos. Experiência nova, é interessante saber, de conhecer, né? Uhum. E aí conversei com a pessoa, não, porque é isso, assim, assado, tá. Eu falei, que legal, bacana. E aí me veio a mente, falei, será que na política eu não poderia ajudar melhor? Lógico que eu vou conseguir, eu tô dentro da máquina, se eu não tô dentro da máquina, eu tô do lado dela, eu tô no botão de apertar para fazer funcionar. E aí me veio uma semente, né? Foi plantada a semente ali. Mas nunca foi na minha vida um plano. Tanto que um dia que eu falei de política pro meu pai e pra minha mãe, que eu tinha saído da TV para ir para política, eles choraram pra caramba. Tá ficando louco. Vai se envolver com esse povo, vai ser bandido igual, não sei o que, pô. Olha o tamanho da responsabilidade que você não pensa quando você... Não é que não pensa, mas acho que as pessoas já passaram isso. Mas não passaram isso, porque a história política nossa é muito ruim. Muita gente lá atrás plantou muita coisa ruim. Então, para você mudar esse cenário, demora. E eu estou nesse cenário agora justamente para tentar mudar. E aí eu falei pro meu pai, se eu for deixar triste alguém, a primeira pessoa que vai ficar triste vai ser eu. Então, eu não quero isso para mim. Eu não quero ficar triste, eu não quero que as pessoas em volta, minha esposa, meus filhos fiquem tristes, e não quero que isso aconteça com vocês também. Então, fiquem tranquilos. Eu vou manter minha integridade, e eu tenho certeza disso, porque é da minha índole isso. E eu não tenho problema nenhum de falar isso, de que eu vou manter, porque eu sei. E se isso for bom e as pessoas entenderem que é importante, eu vou estar na política. E se eu continuar fazendo isso, as pessoas continuarem acreditando que isso é importante e for de fato para elas, eu vou continuar na política. E aí eu faço essa mudança, né? E aí as coisas acontecem. Mas era por isso, para tentar chegar mais próximo das pessoas, tendo poder, acho que é uma palavra forte, mas tendo capacidade de poder ajudar. Né? É um poder. As pessoas me chamam de... Qual que é o poder? As pessoas... O poder de Deus, meu amigo. Ele abriu uma porta, você fechou uma, mas abriu outra. Aí entra a questão religiosa também, que eu sou uma pessoa que acredita... Sempre abre, né? Eu sou uma pessoa que acredita que os nossos planos são uns, mas eles já estão muito bem descritos por alguém lá de cima. Como você mencionou. Nós só precisamos buscar. Não adianta eu achar também que vai bater na minha porta e vai dar... Não, nós temos que buscar. Você vai plantando para ir colhendo. Plantando para ir colhendo. Você era limitado na TV. Aqui, na política, você pode fazer muito a mais para ajudar o próximo. Até por questões também trabalhistas, de ética. Eu fui mandado embora da emissora porque eu me filiei a um partido político. Não era aquele primeiro que tinha me procurado, né? Alguns partidos me procuraram, que aí as notícias correm. Fui falar com o Danilo lá, ele tem interesse político. Acho que aí eles vão conversando, fofoca, uma coisa que é um trem de louco, né? Aí um me chamou, outro partido me chama, outro partido. Aí eu, depois conversando e vendo as melhores possibilidades, estruturais, inclusive, de qual partido poderia me estruturar para uma eleição, é onde eu me filio ao MDB. E aí eu conto isso para minha chefia lá. Um dia, na verdade, teve uma visita lá de um pessoal e aí um cara falou assim pro meu gerente, falou, lá o nosso candidato lá. Aí o meu gerente, como assim? Não, candidato nosso para a próxima eleição. Ninguém sabia. Eu não tinha contado para ninguém. Isso aqui não é coisa que se conta, né? Nesse momento, mais para frente tem que contar. E aí ele me chama, isso era uma quinta-feira. Aí na sexta, na segunda-feira, não era nem para eu estar na emissora, que ia passar por uma cirurgia, e daí eu acho que as coisas são pelo plano de Deus mesmo. Eu ia passar por uma cirurgia na segunda, mas pularam a cirurgia para terça. Então, na segunda, eu fui trabalhar. E aí, o meu chefe me chamou, vem cá, preciso falar 2 assuntos com você. Um é, por que você não quis assinar um negócio de ponto? Aí tinha um negócio lá de ponto, cada 6 meses tinha que assinar, que eu era contra. Porque aí você não podia ganhar salário hora extra, aí você tinha que pegar em folga. Poxa, mas até lá tem isso. E aí eu ficava doido, porque eu falei, falta de reconhecimento. Que nem um parênteses aqui, quando você trabalhava lá, se você não cumprisse a sua hora no mês, porque às vezes faltava mesmo, não era porque a gente nunca trabalhava, porque às vezes faltava por causa de fim de semana. E tinha um feriado no meio do caminho, a gente trabalhava no feriado, mas estava devendo hora, você não recebia pelo feriado. Eu falava assim, mas o banco de hora não fecha a cada 6 meses? Por que vocês não pagam feriado lá? E se no 6º mês eu estiver devendo, vocês descontam de mim? Ué, não é justo? Eu vou ter 6 meses para cumprir minhas horas aqui. Não, porque... Então, eu não gostava disso. Aliás, eu acho uma injustiça até hoje, não sei como é que está sendo lá isso. E se as empresas fazem... Eu acho injusto, apesar de estar na lei,
Porque você faz o cara trabalhar, e depois vem com um dia de folga numa quarta-feira que ele não vai para lugar nenhum para pagar as horas extras dele. Não dá. Enfim, era uma bandeira que eu tinha. E eu era tratado lá dentro também porque apesar do meu conhecimento e das minhas qualidades e poder um dia assumir uma gerência, eu tinha, por outro lado, um lado rebelde. Entendi. E não é revoltado, é rebelde, porque, pô, eu achava injusto. E eu era uma voz perante aos meus colegas para chegar lá dentro e falar. E eu não tinha medo de falar. Aliás, eu nunca tive medo de falar por causa disso. De representar as pessoas, isso é uma coisa que eu sempre carreguei comigo. Uhum. Se eles não falam, eu era, não de idade, mas de editor, eu era o mais velho da casa. Se eu não fosse ouvido, eles iam ouvir quem? Verdade. Também não precisava eu estar lá. E eles me ouviam. Lógico que eu não ia levar qualquer pequeno problema, mas essas questões eu levantava. E aí ele me chama e fala, por que você não assinou esse negócio? Vai comprometer a equipe, não sei o quê. Eu falei, mas vai comprometer a equipe por quê? Porque todo mundo vai ter que trabalhar de fim de semana. Eu falei, se for comprometer a equipe, deixa quieto. Eu assino agora isso aí, não tem problema, mas você sabe que eu sou contra, é injusto, eu não gosto disso e vamos ter dor de cabeça com isso. Tal. Aí eu assinei. Aí falou assim, outro assunto é o seguinte, eu quero saber se você é candidato. Foi candidato aqui, na política. Falei, não, eu não sou candidato. Que era em abril ainda, né? Uhum. Eu não sou nem pré-candidato, mas eu me filiei a um partido político. Isso era na segunda-feira, que não era nem para eu estar lá. Falei, rapaz, é mesmo, repensa isso daí, eu não sei o que nós vamos ter que fazer, eu preciso ligar para Campinas para ver, mas repensa. Falei, não, beleza, vou sair para cirurgia agora, ficar 10 dias fora. Quando eu voltar, a gente conversa. Aí você me fala qual que é a posição de Campinas e tal. Beleza. Aí é quando eu volto, né, na outra sexta-feira, e aí me chama, falei com Campinas, você feriu o código de ética da emissora, é o item tal. E eu já tinha assinado isso lá atrás, sei lá, 17 anos atrás, eu ia ter assinado. Até se eu estivesse passando bem, tinha assinado. Porque quem lê contrato de monte de página, quando você está entrando na emissora, você quer, num trabalho, você quer trabalhar logo, quer ganhar seu dinheiro, toca a vida. Aí vai, então você... Eu falei, e aí? Falei, vou ter que te desligar. Eu fiquei parado. Não, é isso. É só isso? Então tá bom. Eu não tinha mais o que falar. Pô, se não conseguiu brigar por mim no tempo que eu tava lá, e não julgo também, é porque cada um tem o seu interesse, Sim. né? Aí, ali já me bateu, pra que eu vou querer ficar mais? Você já estava irritado com essas coisas, parecem pequenas, mas no dia a dia vão irritando, e por isso que eu falo que come chuchu, mas arrota peru, então você joga uma sobrecarga muito grande em todo mundo para fazer um produto muito bom, e é feito um produto bom, Sim. mas pouca gente sabe o desgaste que é lá dentro. Os problemas psicológicos que são gerados por causa dessa pressão toda. Eu só não tive porque eu sou um cara muito suave, eu não ligo para isso. Eu, na apresentação, por exemplo, podia estar caindo o mundo do meu lado, que eu não estava muito... Eu estava na minha apresentação, conforme já aconteceu, de ter gente... De colega bêbado dentro do estúdio e muito louco atrás de câmera e eu tocando pau, porque o meu compromisso era com o telespectador. As pessoas que estão do outro lado não querem saber se eu estou doente, se eu estou bem, se eu estou mal, se eu estou com dívida, se minha esposa está bem comigo ou não. Ela quer saber se ali na hora eu tenho que estar bem. Então eu falava para os caras, na hora do jornal nós temos que estar 100% aqui. Eu posso estar com dor de barriga, posso estar usando fralda, mas não vamos fazer o jornal bom. Porque é uma... compromisso com a pessoa que está do outro lado da tela. E essas coisas eu trouxe para a política. Eu posso estar ferrado no dia, mas eu tenho que atender todas as pessoas bem. Porque elas não estão preocupadas comigo, não. Pegando esse gancho aí que você perdeu a inocência da televisão, né? Porque a gente nunca imaginava que por trás de uma telinha tinha tudo isso que acontece. Como qualquer outra empresa também tem um lado bom, os lados que não são tão bons. Não, e veja, não é uma crítica que eu faço. É só uma constatação daquilo que eu vivi. Eu posso falar porque eu vivi, de fato. E se alguém quiser lá perguntar, pode lá perguntar, eles que respondam do jeito deles. Mas é uma tristeza que eu tenho. Porque eu gostaria que a minha história pudesse ser um diferencial para que outras pessoas não passassem por isso. E pegando esse gancho, existe alguma coisa que você arrepende de ter feito na televisão? Na televisão? Que eu me arrependo de ter feito? Você anunciou alguma coisa que você era contra... Não, o que eu não era da tua o que personalidade de fazer. Não, assim, eu sempre respeitei, porque há uma hierarquia na televisão. Então, eu apresentava, embora não tivesse o reconhecimento como apresentador em carteira de trabalho, eu tinha a função de apresentador e eu sabia que eu estava representando toda a empresa, ou pelo menos todo o pessoal que estava trabalhando naquele período. Então, eu fazia questão de fazer o meu melhor trabalho ali. Mas há uma hierarquia, então tem um gerente lá e tem um chefe de redação, que aí vem os editores, no caso eu me encaixava ali. Então eu tinha que respeitar o editor-chefe do jornal,
assim, né? Pela hierarquia, lógico, todo mundo se respeita, mas respeitar um, depois o outro e depois o outro. Então, tinha uma hierarquia para ser respeitada. E, às vezes, nessa hierarquia, vinha notícia que eu não gostava. Por exemplo, vamos usar aqui, sei lá, algum caso bombástico que aconteceu na cidade, e aí a gente dava as notícias e tal. Aí, depois de, sei lá, uns 3 meses, o processo mudava uma vírgula. Aí a gente falava da vírgula que mudava e trazia todo o histórico de novo das pessoas que estavam envolvidas no caso, toda a criminalidade, tal. Era informação? Era, mas qual era o interesse dessa informação? Era só na vírgula. E a vírgula não ia mudar a vida de ninguém. Pelo contrário, só ia, mais uma vez, maltratar, não é maltratar, mas expor a história daquelas pessoas, o que tinha acontecido. Não estou defendendo o que as pessoas fizeram, não. Cada um que é responsável pela sua vida, se faz coisa errada, tem que pagar por aquilo que faz. Mas você resgatar aquilo toda vez que desse um movimentinho de processo, eu era contra. Aliás, eu sou contra isso. Qual é a novidade? Qual é a notícia? É isso. Vale a pena a gente colocar no ar? Vale. Não vale porque só vai expor de novo as pessoas. E aí teve nos finalmente meu mesmo, teve uma história lá que eles quiseram que eu gravasse um áudio lá, um off que a gente fala. Aí eu peguei, olhei, aí eu fui no meu chefe, falei, você me desculpa, eu não vou gravar isso aqui. Não tem notícia aqui, cara. Isso aqui não vai mudar a vida de ninguém. Isso aqui não vai falar para dona Maria se o gás dela vai aumentar ou não, se ela vai conseguir fazer comida amanhã. Não vou gravar, você me desculpa, não é notícia isso aqui. E aí ele, lógico que ninguém gosta de ser contrariado também, né? Mas o que é? Não, grava você. Se quiser, grava. Eu até falo, mas eu não acho que não é o momento para isso, tá errado. Tá? Porque você via aquela pegação no pé de algum determinado assunto. Não tinha novidade para as pessoas. É porque não tinha o que pôr no jornal, então eles pegavam no pé com alguma coisa e faziam. E isso eu sou contra. É uma crítica que eu faço, porque nós temos que pensar naquilo que vai mexer com a vida das pessoas de fato. Se não for mexer, não é notícia. Não é prestação de serviço. E aí teve várias situações em que eu batia de frente nesse sentido. Isso aqui não muda nada a vida de ninguém. Vou dar um exemplo que é bem pequeno, né? Dentro do que eu falei, é bem pequeno. Por exemplo, quando um carro pega fogo, né? Uma Kombi pega fogo. Tá bom. Aí as equipes correm lá e faz a Kombi pegando fogo. Aí chegava o material lá. Eu falei, Kombi pegou fogo. Onde que foi? Rua tal. Atrapalhou o trânsito? Não. Pegou fogo na fiação elétrica? Não. Algum lugar? Queimou. Não, atrapalhou o ônibus? Não. Qual que é a notícia que nós temos aqui? Que interessa mostrar uma Kombi queimada, um carro queimado, a não ser para a tristeza do dono do carro da Kombi foi queimada. Que não com certeza nem seguro tinha. Não, mas não atrapalhou a vida de ninguém, não mexeu com a vida de ninguém. É só a curiosidade de ver um cara se ferrando na vida que pegou fogo o carro dele, só. Então, assim, parece coisa pequena, mas isso aí pra mim eu falava, isso é notícia de rede social, pra pessoa passando vendo, o cara pegou fogo. Aproveitando. Dá 2 segundos, acabou, o cara já nem lembra mais. A quem interessava isso? A não ser o dono do carro. Então, essas coisas batiam um pouco de frente. Mas, assim, eu também entendia que num lugar onde você não tinha reportagem para colocar e tinha que compor fade, o fade é o tempo do jornal, então você até deixava passar. Por isso que as coisas iam caindo de qualidade. Entrava qualquer coisa, assim, né? Mas, assim, é uma sucessão de situações que foram acontecendo. E aí entrava o meu cansaço também de fazer todo dia a mesma coisa. E aí eu tentava, dentro desse meu cansaço, que vocês não viam do lado de cada tela, porque é o respeito que eu tinha com vocês, mas dentro disso eu tentar fazer diferente todo dia para chamar a atenção de vocês, né, do telespectador, para conseguir vender a minha notícia. Esse era o meu trabalho. E eu acho que consegui fazer bem. Você, de certa forma, era pressionado pela imprensa, pela empresa, a passar uma ideologia? Não. Não é? Nunca fui. Nunca foi. A IPTV não é de esquerda ou de direita. Não tinha posição política não. que... Os jornalistas tinham. Normal, isso aí todo mundo tem a sua posição política. Os jornalistas tinham. Mas eu, pelo menos, acho que eu nunca fiz transparecer qualquer ideologia minha ou qualquer coisa que fizesse você pensar por um lado ou por outro. Eu acho que eu nunca fiz isso porque há um respeito com as pessoas. Algumas pessoas me criticam por isso, e eu não ligo para isso, mas até só para florear a história de direita, esquerda ou posicionamento. Até num caso onde uma pessoa mata a outra, que é cruel, lógico, tirou uma vida, nós temos que ter respeito, inclusive, com a família do cara que matou. Lógico que do cara que morreu, por óbvio,
Mas nós temos que ter respeito com a família do cara que matou, porque ele não foi criado para aquilo, eu tenho certeza disso. Por algum motivo, ele foi lá e matou o outro. Mas é quando dá uma notícia, você incrimina. A imprensa não pode incriminar, ela tem que noticiar. Mas quando você tendencia, e aí eu vou para a esquerda, quando você bota uma tendência naquilo para fazer a pessoa pensar conforme você quer, você está errado. Pô, mas você está defendendo bandido? Eu falo, não estou defendendo bandido, mas eu estou defendendo a família do cara. Envolve a geração inteira. Imagina a mãe desse cara. Você acha que uma mãe cria o filho para matar o outro? Não cria. Por que nós vamos ficar falando? O que aconteceu? Foi isso? Então fala que foi isso, acabou. Ah, porque ele matou. Não. Ele matou, aconteceu, acabou. Só vai interessar a quem isso, a família dele. Nós vamos destruir uma família que já... a ferida já está aberta, nós vamos enfiar o dedo nessa ferida. Não. Então, no meu papel como apresentador, eu mantinha, a gente fala a imparcialidade, mas ninguém é imparcial porque todo mundo tem uma criação. Eu nasci, eu tenho a minha religião, então... Para qualquer assunto eu tenho a minha posição e a minha opinião. Então eu não sou imparcial. E ninguém é. Não adianta, ninguém é criado num vidro sem saber opinião, sem ler alguma... Não. Então todo mundo tem um pouco de parcialidade. Mas enquanto eu fazia, eu tinha essa imparcialidade. E nunca houve, isso eu falo e não tem problema nenhum, qualquer tipo de orientação ou indicação. Assim que você vai falar desse jeito porque a empresa gosta assim. Não. Nunca teve. O Danilo, e até se tivesse, eu falava. Eu tenho razão, eu falava isso, estão me obrigando a falar aqui. Não. É justamente sobre isso que eu ia falar. É uma pergunta que é uma oportunidade agora, gente. Tem alguma coisa que você não disse lá na época e que gostaria de ter dito? Agora é a oportunidade para dizer também. Não, acho que não. Uma verdade bombástica. Eu não sei, assim, não me lembro, assim, de ter um caso que era um caminho assim e eu tivesse que falar um outro caminho para não ser aqui. Não, acho que não. Acho que eu nunca passei por isso. Ou não me recordo agora. Se vocês recordarem alguma história, pode até falar que eu falo se foi ou não foi. Mas eu não me recordo, não, de ter alguma interferência nesse sentido. Não, nunca teve. Não lembro. Por óbvio, tem algumas histórias que tem sempre um amigo do rei. E aí você tem que ter mais cuidado ainda quando você está trabalhando com o amigo do rei. Mas de impedir de falar, não. Isso nunca fui orientado para isso. E você é um cara, assim, que, na minha percepção, pelo menos, você é um cara que aproximou bastante, né, essa comunicação da vida real ali, com as pessoas mesmo. Você, Danilo, como jornalista, como apresentador, comunicador, tem alguma coisa que estava ali escondido ou você é daquele jeito que estava ali na televisão? Acho que a TV potencializou. A TV me dava a possibilidade de eu falar algumas coisas que eu não falaria dentro de casa, por exemplo, né? De brincar, essas coisas. A TV me deu essa chance, assim. Na verdade, conseguir fazer isso foi um parto. Porque as pessoas lembram de eu falar o partiu churrasco, né? Partiu churrasco, sextou. Mas não lembra da primeira notícia que eu dei no dia, que trabalhamos uma tarde inteira para pôr uma notícia boa no ar, o cara não lembrava. Ele lembrava do partiu, do sextou, do churrasco, não sei o que e tal. A primeira vez que eu falo isso no ar, eu fiquei 8 anos apresentando Jornal da Noite. E eu devo ter começado a fazer essas brincadeiras uns 5 anos para trás. Não nem muito em memória isso. Mas a primeira vez que eu falo isso, eu saio do estúdio, o meu chefe chega e fala assim, você tá ficando louco, cara? Pô, o que você falou? Negócio de churrasco, tá ficando louco, Campinas vai te matar. Não fale isso não, você não pode falar, é contra e tal. Aí porque acaba o jornal, entra a novela, né? Aí eu ouvi e falei assim, você quer que eu peço desculpa? Eu vou lá, a gente para a novela, abre 30 segundos para mim e fala, gente, desculpa, eu não podia falar a partir de churrasco, estou pedindo desculpa a você, boa novela. Eu falei, não, mas, cara, a coisa já tá falada. A coisa quando já foi, a flecha quando já foi, não adianta você buscar ela de novo, já tá lá, já tá no alvo. Da próxima vez eu não falo, pô, você me ferra e tal. Beleza. Começa a tocar telefone na redação. O cara é foda. Aqui não tem censura, né, gente? O cara gosta de churrasco, seu primeiro dia. Era na sexta-feira que eu falava. Aí passa uma semana e eu ficava, e aí, fala ou não fala? Agora ficava... Aí eu falei, quer saber? Porque tinha WhatsApp já tal, mas não era... Ainda muito era telefone. Escapou natural ou você estava planejando falar aquilo lá? Cara, inspiração divina. Pra te falar, eu não sei, rapaz, que é. Eu acho que... Porque eu acho que vem um pouco com a pandemia isso aí também. Em 2020 ali e tal.
Não, era um pouco antes da pandemia, porque eu parti o churrasco, era antes da pandemia. Depois da pandemia tinha que dar uma segurada, né? Não podia. A gente partiu usar máscara, partiu não sei o quê. Mas eu tinha que criar toda sexta algum negócio. Mas na outra semana eu peguei e falei de novo. Não lembro o que era. Aí já não teve reclamação do chefe. E os telefones bombando de ligar lá o povo. Aí passou a terceira semana, tá? Eu não vi que não reclamou mais. Mas ligação boas, né? Boa, não pensou, pô, Pessoal elogiando, cara é dos legal. nossos, ô, fala pra mim comer espetinho aqui. É ô, raiz, fala não sei o quê, o cara é tal. raiz. Aí o chefe não reclamou mais, porque ele viu que aquilo era bom. Olha. Virou um negócio, assim, o partiu mesmo não é meu partiu é de alguma coisa da internet, aí sei lá da onde, eu partiu o churrasco, falei pra... cara, eu falei, que loucura que virou esse negócio. E as pessoas, quando eu não falava, pô, fiquei esperando o tchau dele hoje e não falou nada. E eu tive... Aí isso me criou outro problema, porque toda sexta-feira eu tinha que criar alguma coisa pra falar. Se eu falo toda sexta partiu o churrasco, enchi o saco, né? Aí, quando eu tava de plantão, eu falei, gente, partiu mais suave, que amanhã é plantãozinho, então tô aqui na boa trabalhando. Os caras já sabiam que naquela sexta-feira eu não ia tomar nenhuma, porque eu tinha que trabalhar no sábado, só que eu não podia falar, gente, não vai beber. Não. Mas é uma forma de carinho que você tinha. Eu me Era lembro... muito. Eu me lembro de uma vez que você foi até a casa de uma senhora, Dona Zilda. né? Como ela se emocionou e como você foi, assim, dedicado com ela. Essa foi quando a TV fez 40 anos. Teve uma vez, antes de contar essa história aqui, que eu falei assim, partiu festa na casa dos outros, porque na minha eu não quero bagunça. Não é a melhor coisa que tem? Isso aí, velho. Vamos pra festa na casa dos outros, porque aí você deixa a bagunça lá, você vai falar, tchau, vai embora. Vai curtir. Deixa a louça pra eles lavar. Boa. Eu falei, e aí tinha um chefe lá de programação que ele era ainda mais conservadorzão, assim, né, de televisão. Porque os caras de televisão geralmente eram, né, os caras mais antigos, que vêm com a raiz da TV mesmo. Aí eu falei, nossa, esse cara vai me encher o saco agora, cada loucura que eu me enfiar. Aí eu falei, nossa, por que eu vou me enfiar nessas loucuras e tal? Aí ele chega e fala assim, pô, que legal, é assim mesmo, não tem que ir na festa, na sua casa dos outros que é bom. Ele gostou, falei, pô, aí eu falei, quebrei. Agora eu quebrei o tabu legal, agora vai embora. E aí ficava toda sexta, inventava alguma coisa. Quando eu falava, uma vez falei, partiu feijoada da dona Nenê, minha mãe. Minha mãe recebeu ligação na casa dela, de amiga da infância, que ela nem sabia que estava viva. Ô, Danilo, eu quero te matar. Foi, mãe. A fulana me ligou, que quer comer feijoada. O que você fica falando? Eu falei, mãe, chama. Ei, não tem feijoada pra todo mundo. Eu falava, lógico que ela não ia chamar. Mas não, mãe, eu avisei todo mundo. Mas não vai ter feijoada pra todo mundo. O que eu faço? E calma, dá tudo certo. Mas não tinha chamado ninguém. Legal. Mas é o poder que a televisão tinha. E isso era uma satisfação que eu criei legal, à toa. Foi à toa. Isso foi sem querer. É o que eu brinco. Se eu tivesse intenções políticas lá atrás, eu tinha criado muito mais para criar muito mais engajamento. Mas eu nunca tive. E até hoje as pessoas partiu o churrasco. Eu adoro, e assim, eu adoro churrasco, né? Então, é une o útil ao agradável. Fica a dica aí, Jenny. Fica a dica. Mas o grande negócio desse aqui, o meu chefe, que é mais velho, ele entendeu que a televisão ali estava mudando também. E aí, voltando à sua pergunta, o que é que a TV te deu? Ela me deu essa liberdade, porque eu criei, né? Alguns outros apresentadores já estavam fazendo, o Thiago Leifert já estava desse jeito. Eu gostava do Boechat, do finado Boechat, gostava, porque ele já tinha uma conversa mais descontraída, assim, e não deixava de ser sério, não deixava de passar informação. Eu falei, poxa, por que nós aqui não? Nós estamos no interior de São Paulo, pô. Nós estamos em casa, por que não? E aí eu comecei a testar, eu fui testando. E aí me deu uma liberdade que eu mesmo não conhecia que eu tivesse, assim, essa liberdade. Legal. E isso não foi desrespeito, não foi jocoso, criou mais respeito por mim ainda. Quando as pessoas iam dar entrevista no estúdio, eu falei, pô, eu tô com o cara do churrasco. Mas sabia que a entrevista, que geralmente era entrevista amigável, mas se fosse para pegar no pé, ia pegar no pé. E eles ficavam felizes com isso também. Pô, foi uma entrevista de qualidade. Com um cara deu mais autoridade. Me deu autoridade, uma brincadeira, me deu autoridade. Isso é uma coisa que é uma das coisas que eu sinto falta. É engraçado, mas as coisas que eu sinto falta da TV é isso, de você falar, isso repercutir muito bem, e uma brincadeira te trazer uma autoridade dessas, assim. E aí entra a intimidade com as pessoas também, né? Tal. E isso é muito legal. E aí entra a intimidade, que a dona Zilda era uma dessas senhoras. Na festa de 40 anos da TV, eles queriam fazer coisas diferentes, né? Então, eu fiz um jornal ao vivo, que até o Jornal Nacional está fazendo agora ao vivo, da casa das pessoas. Eu fui fazer o Jornal do Meio-Dia na casa de uma pessoa, lá no bairro Planalto Verde, e para a noite eu preparei uma reportagem especial, que era com essa dona Zilda. A dona Zilda ainda está viva, se eu não me engano. Ela está numa casa de repouso aqui em Ribeirão. Ela morava em Santa Rosa de Viterbo. Santa Rosa. São Simão, Santa Rosa de Viterbo. E a dona Zilda, ela
já tinha lá os seus 80 e poucos anos. E aí tinha um pouquinho de doença senil, né? Verdade, não tem jeito. Ela assistia o jornal todo santo dia. Para assistir o jornal, ela passava batom, ela trocava de roupa. Se ela tava de saia, ela fechava e cruzava as pernas para eu não ver, né? Para eu não ver. Olha que coisa doida. Tomava banho. E aí, um neto dela de São Paulo, aí é o poder de rede social, de contato, me mandou uma mensagem um dia pelo Facebook, tal, Danilo, ó, minha avó, tal. Eu falei, cara, que história legal essa, né? Vamos ver se é verdade, porque também tem muita falcatrua. Claro. Eu pego e gravo um vídeo para ela. Ô, dona Zilda, é o Danilo que tá aqui, tudo bem com a senhora, tal. Aí eu falei para ele, ó, põe na televisão pega na pendrive, põe na TV e grava a reação dela, que eu quero ver como é que vai ser. E aí, a reação dela é maravilhosa. Danilo, eu te amo. E eu tinha minha vozinha viva também na época, né? Eu te amo, e mandava beijo pra mim. E aí o cara mandou o vídeo. Falei, cara, que loucura é essa? Como, é o poder da TV, né? Falei, pô... Aí a TV vai pros 40 anos, eu falo assim, ó, tem a dona Zilda, que ela é uma fã minha. Vamos tentar fazer uma reportagem especial com ela? Eu apareço de surpresa na casa dela. Vamos ver o que vai virar. Não sabia, pô, isso aí não dá pra combinar. Vamos ver o que vai virar essa história. E aí a equipe vai antes, monta tudo lá. Aí eu gravei um outro vídeo para ela antes, para pôr na televisão de novo. Dona Zilda, Danilo que tá aqui e tal, passando para mandar um beijo para a senhora, tá tudo bem por aí. Ó, me chama um dia para sua casa que eu vou. Eu falava no vídeo, né? E ela, eu te amo. Vem para cá. Eu falava, vem para cá, vem para casa, vem para cá. E aí quando ela fala isso, o pessoal, pode entrar agora. Aí eu pego e entro pessoalmente, né? Na casa da Dona Zilda. E tudo gravado, filmado. E aí até ela entender que eu demoro um pouquinho, mas aí depois que entende, cara, nossa, essa mulher encheu de beijo, de abraço, eu te amo, não sei o quê, queria passar batom em mim, e toca o pau, falei, nossa, que loucura. E foi a personificação para ela ali. E aí essa história não é para me vangloriar, mas porque a filha dela chegou em mim e falou assim, Danilo, os médicos falam que você é um remédio para ela. Você está fazendo... bem para ela. A diferença... Ela não toma mais o tanto de remédio tomar por causa de você. Que legal. A sua interação com ela, embora você não eu não fazia nenhuma interação com ela, fazia para TV. A interação dela com você tá fazendo bem para a saúde dela. Pô, aquilo eu ganhei o dia, cara. Ela me perguntava assim, eu falo as coisas que você não me responde. Eu falo, dona Zilda, não é, que às vezes não dá para ouvir, tá muito longe da televisão. A gente tinha que dar alguma... Porque ela achava que eu tava ali todo dia na casa dela. E você vê que... Pô, em pleno século XXI, a gente teve essa história, assim, eu gravei, foi muito marcante essa história e tal. E é um barato, porque é a intimidade que você vai entrando na casa das pessoas sem as pessoas te conhecerem. E na política agora, eu falo pra minha equipe, qual que é o nome daquele lá? Qual que é o nome daquele lá? Porque eu não sei, tem tanta gente que vem, graças a Deus, aí tem que ter um espírito muito alegre. Né, porque também. As pessoas têm uma abertura comigo que eu não imagino, né? É a intimidade que a TV me deu. Ô, Danilão, e me abraça e tal. Daí saiu e falou, você sabe quem que é? A pessoa falou, não sei. Mas, não sei, velho. E eu não sei, hoje eu não sei realmente quem é da TV, quem já é eleitor. Eu sei que, eu espero que todas as pessoas, ou pelo menos a maioria, venha pelo bem, não venha me agredir, não venha... E aí eu tenho que fazer um trabalho muito bom para não acontecer isso, ficar com cuidado. Mas é um barato, é o lado muito bom que a TV me deu. Legal, é colher aquilo, lógico que é você colher aquilo que plantou também. Eu sei que se eu tivesse sido lá atrás um cara muito ruim com as pessoas, ou que tivesse, não falado mal, mas enfim, não tivesse feito um bom trabalho, eu sei que eu não teria hoje essa resposta direta que eu tenho com as pessoas. E isso eu tenho gratidão a Deus, porque Ele me deu essa possibilidade na minha vida. Tá curtindo esse podcast, Fernanda? Nossa, tô amando, viu? Tá legal, hein, James? Rapaz de Deus, hein? Histórias, hein? Vou falando pra caramba, hein? Tá muito bom, Danilo. E eu quero aproveitar, pedir para quem tá assistindo esse podcast, já vai lá e se inscreve no nosso canal, mande sua opinião, mande qualquer mensagem aí que a nossa equipe vai ler, com certeza, e já segue também as nossas redes sociais. geraçãoraiz.podcast. Manda aí pra gente que a gente vai responder pra você. E aí, James, o que manda agora pra nós? Olha, tá tão bom esse bate-papo, hein? Tá maravilhoso. Tô curtindo. Danilo, você falou muito de TV, né? Eu acho que isso é muito importante nos dias de hoje. Até, como que você vê a questão da internet e da televisão? Porque eu, particularmente, já não assisto tanto mais TV quanto assistia há uns anos anteriores. Hoje eu vejo muita coisa no celular, YouTube, nas redes sociais. Como você vê essa mudança? A TV é a avó
E o celular é o netinho mais novo com cheio de energia. Eu acho que, além da TV, só quem me conhece já sabe, mas toda oportunidade que eu tenho, eu gosto de falar. Eu também trabalhei em rádio. Meu início em carreira jornalística é em rádio, né? Então eu fiz 79, Rádio Globo, Rádio CBN, Rádio Clube. Trabalhei no extinto Clube Verdade, trabalhei na TV Record. E depois, por último, a minha carreira mais longeva com jornalismo foi na IPTV, né? Que foram 16 anos e 10 meses, quase 17 anos. E agora com a trajetória puxando para cá. E se Deus quiser, futuramente, voltando para a raiz, né? Falando em geração raiz, voltando para a raiz com algum programa de rádio, que eu adoro rádio. Eu acho o rádio a mídia que mais chega rápido, mais perto. Ela te cria uma intimidade sem você conhecer a pessoa. Hoje conhece porque muitos programas estão... Mas quando tá no carro, por exemplo, você vai ouvindo, você não vai assistindo. Então, aí você tem a magia do rádio, que é você... Já se falou muito que essa mídia ia morrer. Mas morre todo mundo, morre rádio. É verdade. Aí você tem que ter a capacidade de descrever uma coisa, convencer a pessoa daquilo e ser... radialista, eu falo que tem muito dom. Radialista é dom. Jornalista nato, eu falo que é o jornalista de jornal impresso, que está acabando. Porque o jornalista de jornal impresso, ele tem que apurar, ele tem que correr atrás de informação, ele tem que ter fonte pra caramba, e ele tem que saber que a notícia que ele vai colocar para amanhã, rodar no jornal de amanhã, que ele faz hoje para amanhã, já vai estar velha. Porque todo mundo já viu na internet e na TV. É doido isso, né? Então, o cara tem que ter diferencial para o que ele colocar na notícia de amanhã, que já vai ser velho, ser diferente para a pessoa ler o diferencial que ele trouxe. Então, o radialista é muito dom e é top, e o jornalista raiz, para mim, é o jornalista de impresso. Até porque você consegue ter mais tempo e detalhes para você trazer, diferente de uma TV que geralmente, em programas de hard news, o jornalismo nosso, por exemplo, você faz uma notícia, mas você traz ela superficial. Até porque se você for entrar em muitos detalhes, você deixa a notícia chata. E aí você não vai assistir mais. É igual palestra. Quando você conhece palestra lá, a pessoa começa a encher muito o saco, falar muita coisa ao redor e não vai para o objetivo, você já cansa. Então é igual... Se você entra muito em detalhe, que é legal, quando você entra no jornalismo investigativo e tal, você vai prender a atenção da pessoa, mas aí você usa muito tempo para pouca coisa, aí não pode. Então você tem que usar menos tempo para passar mais coisa. Então o hard news tem essa superficialidade. Que às vezes a internet tem também, lógico, mas você pode, numa pesquisa, se aprofundar mais nas coisas. Então, a TV, nesse tom que eu estou falando de hard news, eu acho que perde muito espaço nesse sentido. Porque, primeiro, você consegue aqui assistir o que você quiser, a hora que você quiser, quando você quiser, o conteúdo que você quiser. E colocar numa TV também, ali só como equipamento e não como produção de conteúdo. Então, é isso aqui que você consegue fazer tudo isso. A TV é tudo horário marcado, né? Então, ali você vai assistir... É difícil você sentar hoje, meio-dia, 15 para meio-dia, 11h30, sentar e assistir um jornal de 1 hora. 1 hora. A não ser senhorinhas e senhorizinhos que veem na televisão a sua companhia, que é o meu grande público, por exemplo. Ou era na televisão. Meu grande público é 65 mais e mulher, principalmente, né? Assim, tinha uma pesquisa que mostravam isso. Classe C, B e nesse sentido. Porque não é que tinha tempo, mas a TV era muito mais do que o tempo. Era a companhia para essas pessoas. Vide a Dona Zilda lá. Então, tem muitas Donas Zildas por aí, porque a TV te dava essa companhia. Mas as pessoas de TV têm que entender essa mudança. Que eu vi lá atrás, já é um movimento muito grande. Não é da TV se adaptar à internet, mas a TV produzir um conteúdo que seja tão atraente quanto da internet, com qualidade, com produções boas, e que faça a pessoa, com exclusividade, que faça a pessoa, ao invés de assistir pela internet aqui, ela tira e assiste na televisão, naquele horário marcado. E tem um fator também que agora... É difícil pra caramba, eu tô falando, é difícil pra pôr esse trem aí, velho. Não, e tem um fator agora que é muito, muito influente também, que é o surgimento agora da inteligência artificial. Surgimento não, né? Que ela já vem já há um bom tempo. É um outro desafio. Mas agora ela tá é um outro desafio. Tá em alta aqui. Você pega o celular hoje e já vem com a IA desenvolvidíssima. Então, você fala 3 palavras e te dá tudo que você quiser. É um outro desafio. Então, na televisão, a vozinha da tecnologia, ela é um canhão. Porque ainda tem muita gente que assiste TV. Eu desde que eu saí da IPTV... Eu acho que não assisti um jornal inteiro. Não consegui assistir um jornal inteiro, tanto regional quanto nacional.
Às vezes assiste porque senta ali, vamos ver alguma coisa. Tu põe lá e assiste uma notícia. E aí você já tá com o celular na mão também? Aí já eu gosto de programa ao vivo. Programa ao vivo, o futebol, por exemplo, eu gosto de assistir. Ou programa ao vivo mesmo, fora o jornalismo, às vezes programa de pau, porque tudo pode acontecer, né? No ao vivo, tudo. Então, você fica com a curiosidade do que o ao vivo vai poder te trazer. Mas assim, você tá torcendo para dar alguma coisa errada, na verdade, não é para dar tudo certo. Então, não é o objetivo é esse. Mas é um desafio muito grande. Eu acho que é uma adaptação, não é uma adaptação já, é uma realidade que as pessoas têm que achar o tom de novo. E assim, da televisão e vai muito de credibilidade. Baseado nessas experiências que você viveu, o que é mais difícil? Se manter 17 anos na TV ou agora na parte da 4 meses na política? Na política. O que você viu? Tem sido muito gratificante. Até para concluir, para não ser mais do mesmo, para ser diferente. Tem sido muito gratificante até aqui. Mas o Dani está falando isso já com 4 meses. Não, mas volto a dizer, é pelo meu tom de todo dia ser uma batalha vencida. Ou a gente se propor a todo dia ganhar alguma coisa no sentido de lutar e voltar para casa com vitória. Nesse período aqui, nessa gravação que nós estamos fazendo, nós temos 4 meses aí de mandato, tem sido muito gratificante. Será que eu vou ficar 17 anos como político? Eu não sei. Em pretensão para vereador, por exemplo, isso eu posso falar aqui, porque eu já falei em outros lugares e tudo bem que as coisas podem mudar ao longo do tempo, a gente não sabe o dia de amanhã o que é que vai acontecer. Mas eu não pretendo ficar muito mais do que 2 ou 3 mandatos, se eu for escolhido para seguir no mandato, tanto no segundo quanto no terceiro. Porque eu acho que nós temos que ter aspirações. Eu nunca fui um cara e falei assim, as pessoas me perguntavam, você vai ficar em Ribeirão só, por que você não vai para São Paulo? Falei, eu talvez tenha característica e qualidade para ir para São Paulo. Mas eu sou meio turrão e até meio burrão nessa hora. Eu prefiro que eles me chamem para trabalhar do que eu ir lá e bater na porta deles. Porque se eles tiverem interesse, eu vou. Mas não adianta eu ter interesse. Eu tô bem aqui onde eu tô. Eu prefiro ficar em Ribeirão. Minha família tá tudo aqui. Para que eu vou para São Paulo? Agora, se eles quiserem, eles venham, me chamem. Eu tive convites para ir para São Paulo, para ir para a emissora em São Paulo. Não chegaram a um acordo que eu queria de um salário, porque você vai sair de uma realidade de Ribeirão. Você tem que ir para lá, você tem que ganhar 3, 4 vezes mais, ou até mais, porque você vai levar a família inteira desempregada, né? E as coisas lá são mais caras. E aí não chegou a essa realidade. Então, eu não tinha essa aspiração. Mas na minha vida, eu tenho aspirações. E na política é preciso ter aspirações. Então, o que eu posso garantir hoje é que eu não pretendo ser vereador muito mais do que 2 ou 3 mandatos. Qual é o caminho para cima disso? Prefeito? Deputado? Aí tem senador, tal. Não sei. Eu sei que eu vou trabalhar para todo dia dormir bem com uma vitória ou com uma derrota, mas não tem problema, para acordar no outro dia com mais gana de vencer 2 vezes, vencer a derrota e vencer a vitória do dia, mas trabalhar para eu dormir tranquilo, para minha equipe dormir tranquila e saber que nós estamos fazendo o melhor dentro daquilo que nós estamos propondo para as pessoas. Se isso me qualificar para eu subir na política, eu vou estar preparado para isso. Aspirações, nesse sentido, eu tenho. Eu não quero ficar só como vereador. Mas enquanto eu estiver como vereador, eu vou fazer dessa função a melhor possível e a que vai agradar. E se não agradar, aqui eu vou chegar ao máximo perto disso para ajudar as pessoas. E quais são os... Meu produto hoje não é telespectador, é pessoa, morador de Ribeirão. Já era, mas agora é muito mais amplificado. Ficou registrado, assim. hein, Fernando? Isso aí, ó. Registrado agora. E quais são os principais desafios que você já está enxergando e que você pode vir ainda a enfrentar para buscar essas aspirações? Desafio, primeiro assim, na política, você não consegue resolver tudo sozinho. E eu digo questões de planejamento, por exemplo, em Ribeirão. Eu quero construir uma casa, eu quero comprar um terreno, construir uma casa. Para você fazer isso, você vai na secretaria, você tem que resolver um problema, resolver outro. Até você, de fato, regularmente começar a construir uma coisa, vai demorar para mais de ano. E aí, as pessoas me procuram. Estou dando um exemplo, assim, para fugir um pouco de saúde e educação, que isso acontece todo dia. Vamos para o lado da construção civil. Aí a pessoa me procura, preciso de uma ajuda, porque meu empreendimento não sai, não sei o que e tal. E eu não vejo o lado de ajudar só essa pessoa. Eu vejo o lado de, se eu conseguir destravar esse empreendimento, nós vamos ter geração de emprego, geração de renda, vai melhorar a qualidade de vida de uma pessoa, que vai melhorar da família dela, que vai melhorar da rua, vai melhorar do bairro. Então, você vai criando
uma energia positiva ali, uma onda boa, a partir de desenrolar um projeto. E aí, isso não depende só de mim. Eu dependo de outras pessoas. Claro que tem as pessoas capacitadas para isso. Mas em todo lugar tem pessoa que quer e pessoa que não quer. E no sistema público, na gestão pública, não é todo mundo que quer. Isso me corrói, cara. Nesses primeiros meses, isso me deixa muito mal. Eu quero fazer, mas eu não tenho braço para fazer. Eu não tenho mão para fazer, eu não consigo chegar. Não é uma decisão minha, eu dependo dos outros para fazer. E eu sou meio acelerado para isso. Eu quero resolver logo, pô. Não é por mim, é pelas pessoas, para a coisa andar. Tem que depender. Entendeu? Depende. Eu sei que tudo existe regra, tudo existe lei, e aí na questão da lei é onde nós podemos mexer como vereadores. Ó, isso aqui trava demais uma obra, uma saúde, uma educação, tal. Vamos melhorar? Em vez do cara demorar 30 dias para resolver, ele não pode resolver em 2. Em vez de demorar 6 meses para entregar o documento, não pode ser 15 dias. O que é que muda na vida? É só ter vontade, gestão. Isso é um desafio que às vezes me deixa incomodado, de eu não conseguir sozinho resolver as coisas. Mas também é aprendizado, né? O mundo não gira ao meu redor, eu tenho que girar junto com o mundo. E tem que ter paciência para algumas coisas. E você tem medo de vamos colocar assim, se moldar a essa maneira? Não, ou eu não você tenho medo. acredita que Eu pode mudar ainda? Não é questão de não é de se moldar ou de ser moldado a isso. Eu pretendo fazer diferente. O caminho é o mesmo. Nada fora das 4 linhas. O caminho é o mesmo. Mas por que está travando? Onde é que está travando? Hoje, como vereador, eu tenho o poder de cobrar e investigar, né? De fiscalizar, de trazer. Também tinha como jornalista, mas hoje é onde eu falo que hoje eu consigo estar mais dentro da máquina. Eu consigo mostrar por que as coisas não andam. Então, eu acho que nesse ponto eu não vou ser moldado ou não vou me moldar ao sistema que já acontece. E se eu entender que as pessoas que estão fazendo isso não querem fazer a coisa acontecer, eu tenho o poder, repito, da função de vereador, da função de jornalista, apresentador, digital influencer, enfim. Eu tenho ferramentas que podem me ajudar a escancarar algum tipo de coisa que não faz acontecer. E eu acho que por isso eu não vou me moldar. Né? Assim, pretendo não. Mas você tem que andar nessa linha para você conseguir alguma coisa. A gente pode até começar a andar, mas peraí, mas não tem um outro caminho para fazer que fica mais fácil? Porque eu acho que tudo é questão de gestão, sabe? Sim. É de gente querendo fazer. E não é difícil, poxa. Tudo é regrado, tudo é certinho. Mas por que vai demorar uma coisa mais do que para outra? Eu não consigo entender essas coisas. Tenho visto na prática que algumas coisas acontecem porque é burocracia necessária, que é ritual, vamos dizer, mas tem coisas que não acontecem por causa da má gestão, da falta de vontade de pessoas. Cleito, eu tô vendo a Fernanda ali, ó. Ela tá segurando pra perguntar. Eu acho que vai lá. deve ser uma pergunta bombástica. Não, é que ela porque... quer perguntar É mesmo. porque... Eu tô vendo aqui... eu tô até... Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui. Onde eu entro? Entra Mas aí, Fernanda. Vai fala. É que eu acompanho ele no Instagram, então ele tá me surpreendendo hoje, né? Porque eu via o Danilo como uma pessoa brincalhona, lá com a Luara, com o Geraldo, né? Esse elo de amizade de vocês ficaram e na Câmara, lá onde você está trabalhando agora, você descobriu algumas inimizades? Eu não tenho inimigos, não, mas acho que alguns inimigos já apareceram para mim. Acho que alguém criou a minha inimizade sem eu fazer nada. O que acontece muito, isso não é só lá, mas na própria televisão acontecia muito, era um ego. É um ego, né? Eu posso falar no presente. É um ego que não cabe nas pessoas. Na TV acontecia isso, na Câmara acontece também. E eu não sou muito disso, na verdade. Eu acho uma grande bobagem você achar que o seu ego vai te levar a algum lugar e que você é maior do que alguma outra pessoa, por uma função que você está e não do que você é. Eu tenho comigo que nós precisamos ser. Eu sou o Danilo, eu sou esse cara assim, eu sou esse cara brincalhão. Lógico, tem hora de ficar sério, né? Com todo mundo. A minha essência é essa. Hoje eu estou vereador. Mas o que é que vai mudar daqui? Amanhã eu não estou mais, e aqui? Então eu tenho que primar por isso, por aquilo que eu sou. E nessas funções, nem todas as pessoas são isso. Dão muito mais valor à função, de fato,
a estar ali do que ao próprio ego. E se vendem. E têm comportamentos diferentes. E criam inimizades, inclusive para te derrubar ou para te colocar em situações que possam te derrubar. Isso em 4 meses de mandato, tô falando. Porque não é que já tentaram, mas já espalham histórias por aí, ficam falando fofoca e fake news, Danilo é isso, Danilo tá falando sei de quem, eu falo assim para minha equipe. Primeiro que ninguém chuta cachorro velho morto, ninguém joga pedra em pé que não vai dar fruto, né? Não vai derrubar fruto. Então, se estão atacando é porque eles sabem que aqui tem gente que pode oferecer algum risco para essas pessoas. Risco no sentido de votação mesmo, de eleitorado. Isso não me incomoda. Aliás, o remédio e a resposta que eu tenho para isso, e eu falei com a minha equipe, e eu falo isso sempre, é trabalho. Que se alguém tiver inveja que eu estou trabalhando, eu vou ficar feliz por isso. Aí você falou uma palavra fantástica, trabalho. Agora, pensando em trabalho... Se as pessoas estão tristes porque eu estou trabalhando, vai trabalhar igual. Pensando em trabalho, Danilo, para os empresários, a classe que dá emprego, né? Porque eu acredito que a pessoa trabalhando, a cabeça se expande. Para de pensar besteira, não coloca minhoca na cabeça. Exatamente. Leva sustento para casa. Fica criando conversinha à toa. O que você, como vereador, está pretendendo para ajudar os empresários de Ribeirão Preto, para ter mais contratações, para poder agregar mais nesse ambiente? Sabe que uma coisa que eu fiz é engraçado, né? Aí você vai vendo a repercussão disso também. Porque a repercussão do que você faz na Câmara é mais direta e mais rápida do que a repercussão de TV. Isso também me deu uma assustada no começo. Não tô mais brincando de televisão. Não posso brincar com as pessoas, né? Não é uma coisa que você vai falar aqui e vai corrigir, não. Tudo você tem que ter muito centrado. E eu sou muito brincalhão, então eu tenho que tomar cuidado com isso também, porque tudo pode ser usado de uma maneira contra. E uma coisa que eu fiz lá na Câmara foi pedir o refis, indicar a prefeitura para que faça o refis, que é o refinanciamento das dívidas dos empresários. E é uma coisa tão normal, né? Tão à toa até, né? Quem vai querer correr atrás disso? Cara, que teve empresário, ainda bem que tem alguém olhando pra gente, isso aí me ajuda pra caramba, eu consigo pagar minhas contas, eu consigo meu nome liberar crédito. Eu falei, caramba, eu achei que era uma coisa que para 1 ou 2, mas um monte. Aí um dia eu tava numa reunião de família, minha tia, é dona de posto de combustível, falou, nossa, eu tava esperando, ainda bem que alguém abriu o olhar para isso aí, gente, não aguento mais, eu preciso pagar as contas, mas eu não consigo parcelar e tal. Então, essa é uma coisa que eu fiz sem saber o tamanho que poderia ser isso e como isso afeta diretamente a vida do empresário, porque você destrava, né, um problema dele de débito, de dever, e você consegue fazer com que ele rode mais, consiga gerar mais economia para ele, gerar mais emprego, conseguir pagar a conta e vai fazendo toda a economia girar. Então, essa é uma coisa que já inclusive, o secretário da Fazenda já disse que vai fazer. Eu até perguntei para ele, quando é que vai ser que eu preciso agora... Dá o retorno, Vamos lá, né? Não é só falar, tem que fazer acontecer, porque senão não adianta. Mas vai acontecer, pelo menos nas palavras dele, isso é importante. O que eu acho que nós temos que... Isso eu trago de campanha, que nós temos que fazer. Antes de fazer o empregador gerar emprego, é arrumar gente para trabalhar nos empregos que tem. Hoje nós vivemos uma coisa que eu achei que nunca ia acontecer. Tem emprego, mas não tem gente querendo trabalhar. Nunca vi uma coisa dessa. E aí, na campanha, eu coloquei... Uma das minhas bandeiras é o comércio e a prestação de serviço. Por quê? Porque o comércio... Eu gosto muito do comércio de bairro, inclusive. Porque você compra e vende ali rapidinho, né? O comércio é muito rápido, ali para na frente da loja. Por isso que eu briguei também por causa dos corredores dos ônibus, que é importante para o tráfego, para a linha viária e tudo, mas quebra o comércio local. Então, nós temos que fazer o sistema híbrido que começou a funcionar. Não devolver o movimento ainda para as lojas de bairro, para as avenidas, mas aos poucos vai voltando. Então, você faz essa compra rápida ali, aí o dinheirinho dali, que é uma família que há muito tempo está no próprio bairro com a loja, esse dinheirinho roda ali para aquela família que vai conseguir investir em saúde, em educação. E aí, na hora que ela acordar na casa da rua dela ali, ela vai dar um bom dia diferente para a vizinha. Vai, o que está feliz esse dia? Porque está conseguindo vender, ganhar um dinheiro e tal. E a vizinha vai ser feliz também, porque recebeu um bom dia bom. E eu já tinha falado, mas essa onda vai tomando conta. Então, nós precisamos investir na prestação de serviço. Nós não temos gente para trabalhar. E quem está aí não pega mais serviço e não quer trabalhar mais.
encanador, pedreiro, serralheiro, eletricista. Cara, você tem trabalho para todo mundo. E não é uma crítica que eu estou fazendo a esses profissionais. Mas não tem gente para trabalhar. Aliás, tem, mas não quer trabalhar. E são setores que não pagam mal, não. Pelo contrário, pagam até bem. Só que você tem que trabalhar. Então, antes de falar o que nós temos que fazer para o empresário para ele gerar mais emprego, como é que nós vamos fazer para ocupar essas vagas de emprego que estão pipocando por aí. E nós precisamos investir em prestação de serviço. Formação das pessoas. Eu sou doido para fazer um curso de pedraria, de pedreiro mesmo, de aprender a fazer. Outro dia eu estava com meu cunhado em casa, falou, bate uma massa para mim lá. De massa, rapaz. Já sabe quando precisar fundir laje, já sabe quem chamar. Eu tava fazendo um pergolado. A gente tinha que encher um negócio lá. Aí eu falei, tá bom, o que põe primeiro embaixo? É o cimento ou a areia? Não, faz lá. Tá. Aí fui lá fazer, fiz tudo errado. Mas aprendi, já sei fazer cimento agora já. Você é o cara raiz que vai lá, pinta a parede, mete o martelo. Eu não sei mexer com furadeira, cara. Eu não sei. Eita. Mas eu quero aprender. Mas eu quero aprender. Não é, fazer você faz, mas eu quero fazer direito, sabe? Fazer direitinho lá e tal. Encanador é uma função que a inteligência artificial não vai tomar encanador. Ela não vai conseguir trocar as coisas lá. Como. Então, pedreiro, eu admiro os caras que fazem construção. Vai lá, bate no nível certinho, deixa bonitinho. Um dia tá de um jeito, no outro tá prontinho. Pô, e eu quero fazer, eu quero aprender a fazer. Porque não é que eu vou trabalhar com isso. Não sei, também se tiver que trabalhar, também trabalho. Mas são coisas que não existem mais. Você não consegue mais ligar pro cara. Ô, irmão, eu preciso cimentar aqui, 2 metros, você não vem? No dia à tarde o cara tá lá, no outro dia... Não acha. E se acha, o cara faz porcamente serviço ainda, e você paga caro por aquilo. Então, nós precisamos investir nessa mão de obra, nessa prestação de serviço. E depois oferecer aos empresários isso. Agora, para o empresário, um dia eu sentei com o prefeito de Cravinhos, Itamar. Falei, prefeito, por que você traz tanta loja aqui para Cravinhos, tanta indústria para Cravinhos e Ribeirão não consegue? Você dá desconto? Eu quero saber o que faz aqui para a gente concorrer lá em Ribeirão, né? Você dá desconto, vamos dar um pouquinho mais para levar mais empresa para Ribeirão. Falou, Danilo, por incrível que pareça, eu não tiro nada de imposto aqui. Ué, não tiro nada de imposto. E como não? Eu falei, não tiro nada. Aí falou a porcentagem, imposto é isso e tal. Por que você consegue aqui? E o cara não vai para Serrana, que é mais barato, e não vai até para Ribeirão, que às vezes briga. Porque aqui eu faço assim, o empresário chegou comigo aqui numa quarta-feira. Quero montar uma empresa, e naquela semana ele falou, daqui a pouco vai abrir aqui 2 indústrias, vão empregar 1.500 pessoas. O cara chegou aqui na quarta-feira, falou o projeto dele, tal. Mostrou a planta, tudo, falei, beleza. Já tem o terreno, já está tudo lá, tá bom. Na segunda-feira eu reúno todos os secretários, eu faço uma comissão, não é igual a mesa que nós estamos aqui. Faço uma comissão, secretário A, B... Vou ter que ir no banheiro. Aí ele reúne secretário A, B, C, todo mundo envolvido. O processo começa ali, começa com você, passa. Em uma manhã está resolvido o BO do cara. Na segunda-feira ele faz isso, na sexta-feira o cara está construindo, já, porque liberou, já passou por todas as fases, os setores que tinham que passar. Então, onde eu ganho, ele falou? Na desburocratização. E isso custa. Burocratização custa. Tornar um negócio mais ágil. E ele torna mais ágil. Então, por que o cara investe lá? E ele fala, o cara investe aqui. O terreno dele vale 1 milhão, a empresa 1 milhão. Hoje, a hora que ele construir, vai valer 2, 3. Ele pode ir para outra cidade, não tem problema nenhum. Só que não vai valer mais, vai continuar com esse mesmo valor. E o nosso valor é agregado, o nosso valor é de indústria. E é por que eu vou? Por que você está indo para assinar? Porque eu quero conhecer o que os caras fazem de bom também para trazer como ideia para cá. E é isso que eu posso fazer pelos empresários, né? Então, onde é que nós podemos sentar com os secretários e falar, ó, eu quero investir em tal lugar. Vamos jogando dentro das 4 linhas. Nada, vamos ajeitar. Não, o que der para fazer? Já faz, já libera e faz andar. Porque aí você abre... Primeiro que você gera emprego com a própria construção. Sim. Desde o planejamento mesmo, né? O engenheiro para fazer as contas, ele recebe, o arquiteto para fazer o projeto, ele recebe, a terraplanagem já começa dali também. Então, olha o mercado que você gira. E quanto mais rápido você faz isso, mais rápido a pessoa entrega e a geração de empregos começa mais cedo e depois você entrega o lugar para que mais pessoas possam trabalhar. Então, eu acho que nós temos que agilizar essa burocracia. Não é muito a minha praia. Eu sou muito sincero em falar o que é o que não é. Não é uma bandeira que eu carrego, mas é um negócio que eu quero estar para, quando eu sair de uma gestão, falar assim, aquilo foi implantado porque nós brigamos.
A Fernanda conseguiu levantar a empresa dela em tanto tempo porque nós conseguimos. Enquanto lá atrás era um tempo X, agora é um tempo metade ou um terço de X. E a empresa dela está rodando e está andando. Acho que é a grande contribuição que nós podemos dar. E até mesmo porque vai fazer uma empresa aberta, ela não é só para o empresário. Exato. Né? Quantas famílias você mexe com aquilo? Exato. Outro exemplo, sim, eu fui numa empresa que é lá no Distrito Industrial, Distrito Empresarial, né? E aí, essa pessoa, ela tem o mesmo barracão, ela queria no mesmo barracão, dividir para... Ela atendia um tipo de comércio, aí na divisão do barracão era o mesmo estilo de comércio, só que para congelados. Uhum. E o processo estava parado há 6, 7 meses. Eu falei, mas por quê? Eu não estava entendendo isso. Gasto para o empresário. Eu não estava entendendo, é o mesmo prédio, é o mesmo telhado, porque quando você muda o telhado, já muda também a legislação. Né? É o mesmo telhado, o KNAI era praticamente o mesmo. Mas por que não pode isso daqui? E aí, o cara, 6, 7 meses brigando por isso. Aí eu entrei na história, eu falei, porque eu quero que me convençam que não pode fazer. O que está errado? Para aprender o que está errado, para me procurar. E foi para lá, foi para cá, não tinha nada de errado. Faltava comunicação entre as secretarias. E o cara, empresário, só como empresário, ele não conseguia chegar nesse ponto que chegou. Fazer andar o processo. O vereador consegue. Depende de vereador para vereador. Mas eu fui mexendo aqui, mexi com umas 6 secretarias lá. O povo estava até bravo. Primeiro mês de trabalho, eu já estava bravo comigo. Eu preciso de uma resposta. O cara, a empresa abria com um capital inicial lá, com projeção de faturamento de 4 milhões de reais. Inicial. A outra já estava com 7, 8. Agora, imagina isso, de 4, vai, lógico, olha o imposto que não vai arrecadar para a cidade. Nossa. Mas eu falo mais, ele tinha lá 100 e poucos funcionários. Vai dar. Ia gerar mais, de 100 ia para 200 funcionários. Então, a roda, né, o tamanho da roda que você destrava com coisa que não precisaria de um vereador estar fazendo esse trabalho, que é um desgaste. E não estou reclamando de trabalhar, não, mas eu acho que... Mas podia estar investindo tempo em outra coisa. E o próprio empresário já podia ter esse tempo gerando mais emprego e mais recurso, riqueza. Né? E pensando nessa... destravar isso, eu estava falando, destravar isso é um trabalho que nós precisamos ter. E pensando nessa geração que está entrando agora, qual o conselho que o Danilo, vereador, vê para dar para essa meninada, essa geração nova? E outra, você acredita nessa geração que está entrando agora? Eu tenho atendido na Câmara muitas escolas. É um projeto que chama Câmara na Escola, então são alunos de 15, 16 anos, às vezes tem mais novinho e tal, mas enfim. Para essa geração, que a fonte maior ali de trabalho, onde a gente pode pensar, é nessa de 15, 16 anos, que logo está no mercado de trabalho. Uhum. Eu falo primeira coisa para eles, que eles têm uma fonte muito importante de informação hoje, muito maior do que a nossa. A gente lia a Barça, né? A gente pesquisava na enciclopédia. Nossa, foi fundo agora, hein? Agora. A gente pesquisava lá de curioso, porque ninguém também obrigava. Então, hoje tá tudo fácil. Hoje você tem internet para te dar o que você quiser. Eu não sei o que é geração raiz. Pesquisa lá, viu? Podcast geração raiz. Vai ver o que é. Vai te dar, a inteligência te dá escritinho. Então, a primeira coisa que eu falo para eles, estudem para que as pessoas não te passem para trás. Né? E que vocês não fiquem dependentes também só de internet. Porque eu coloco o que eu quiser na internet, se é verdade ou não. Hoje eu tenho um público que confia em mim. Uhum. Então, se eu colocar uma mentira na internet, as pessoas vão confiar naquela mentira, achando que é a verdade. Então, busquem fontes, busquem pessoas, busquem pesquisas, para que ninguém passe vocês para trás. Porque vocês têm tempo para isso. É a primeira coisa que eu falo. E a segunda é buscar oportunidade de emprego dentro daquilo que possa suprir não só a questão financeira, mas também de valor para essas pessoas. Se eu acredito nessa geração, eu tenho que acreditar. Eu tenho 2 filhos que estão nessa geração, eu tenho que acreditar. Eu tenho que passar para eles que o trabalho é a frase velha, mas o trabalho dignifica e, de fato, ele te torna mais digno, porque você tem objetivos quando você trabalha. E, além disso, você buscar algo maior. Você tentar, de certa maneira, evoluir dentro daquilo que você faz. Não se acomode. Eu precisei de 17 anos para entender que eu estava acomodado. 16, vai. E a hora que eu percebi que eu estava acomodado, tentei virar a chave. Por enquanto, eu consegui. Com 40 anos, comecei outro desafio, outros planejamentos, outros objetivos. O que é que vai ser daqui para frente? Não sei.
eu sei que dia a dia eu vou fazer isso. E a lição que eu passo para eles é isso. Faça para valer o seu dia. Trabalha para o seu dia. Para você chegar na sua casa, você saber que você fez o bem, você fez aquilo bem, você fez o bem para o outro e você vai voltar para sua casa com um valor, tanto financeiro, quanto valor moral e espiritual também. Então, eu acho que é isso. Nós temos que acreditar nas gerações. Essa meninada vê na internet uma forma fácil de ganhar dinheiro. Esqueceram de contar para elas que tudo que elas veem vem patrocinado. Com certeza. Então, a partir Danilo, daí que o conhecimento tem que... Você vê, pô, quem não queria ser os TikToker da vida aí, que os caras ganham dinheiro com uma postagem, lógico. Mas eles não começaram do dia para a noite e ninguém vai ganhar milhões do dia para a noite. Eles têm alguma história, não sei qual é, mas alguma história eles têm. Então pesquisem, se aprofundem e a partir disso busquem o melhor caminho. a política, o que ela te mostrou de diferente que o jornalismo não te deu na sua carreira? Ó, primeira coisa, de que você, quando está em um lugar há muito tempo, você está tranquilo na sua função, você acaba se esquecendo de algumas coisas. Por que é que eu falo isso? E por que que a política tem me vivificado dia a dia nesse começo de mandato? Quando eu trabalhava na TV, eu acho que o que eu vou falar aqui pode servir para muita gente no sentido de que você tem um trabalho, você vai entrar no seu horário, você vai cumprir a sua função, você vai estar num ar-condicionado ou num lugar aconchegante, é o mínimo que se espera de qualquer lugar de trabalho. Você vai sair no seu horário certinho, no fim do mês você vai estar com o seu salário lá. Ótimo, não tem problema nenhum. Eu fiz isso muito tempo. A hora que eu saio da TV, que eu conheço o Ribeirão de... eu conhecia Ribeirão de cabo a rabo quando eu estava na TV. Eu conhecia Ribeirão através da câmera dos meus colegas de trabalho, dos cinegrafistas. Ponto. Quando eu saio da TV, que eu venho para a campanha política, eu conheço o Ribeirão de verdade. Eu sabia, Zona Norte, Zona Sul, Leste, Oeste, tá, onde fica tal, eu sabia. Mas a hora que eu vou para a rua, para a campanha, eu vejo o tamanho que Ribeirão Preto tá. E o que diferencia mais, que eu achava que eu tinha, e eu só redescobri na rua, foi o calor das pessoas. A sinceridade que traz quando você conversa olhando no olho da pessoa, você sente a resposta da pessoa, você sente o abraço. Isso a TV, não é que tinha me privado, não, eu não ia mais aos lugares fazer isso, porque eu não tinha necessidade, eu estava acomodado na minha função. Eu entrava, fazia e ia embora. Quando eu venho para a campanha, é um grande diferencial. Falou, ó, você não é ninguém. Aprende isso, você não é ninguém, você não é maior que ninguém e nem diferente de ninguém. Então, vai trabalhar, vai conhecer as pessoas. E isso a política tem me trazido. Que a TV, ou minha função, poderia ter me dado, mas eu estava acomodado. Então, tirar eu dessa situação cômoda foi o que onde eu estava não me trouxe e onde eu estou agora tem me trazido. E eu fico muito feliz assim, com isso, porque é um barato, na verdade, né? Eu tenho que aproveitar a onda que as pessoas gostam de mim e me consideram o cara da TV. Daqui a pouco é só pancada, mas não tem problema, não. Então, agora eu vou tocar no seu coração agora. Vamos ver. Se você tivesse um momento na vida que você quisesse reviver isso, qual seria? Você tem... Busca uma pra emoção você sentir agora, a mesma sensação, a motivação. Voltar no tempo. Voltar no tempo. Então eu tô pensando aqui, se talvez quando os meus filhos tivessem nascido, talvez, eu acho que sim. Os meus filhos são de outubro, né? Um do dia 15 e um do dia 19. O primeiro é do dia 15. Eu acho que o nascimento do primeiro sempre é um pouco mais marcante. O segundo vai ficar bicudo de ouvir isso, mas é normal. Eu sou o caçula da família, então eu posso falar com propriedade sobre isso. Eu acho que aquele momento do nascimento, porque eu fui pai muito novo também, né? Assim, fui com 22 anos pai. E aí... Acha que é pai 22 anos novo? Você não é? Você tá... Fui com 18. Mais novo, aí, moleque, né? Moleque. Mas com o maior orgulho do mundo. Mas aquele momento ali, acho que da hora que pega o filho na mão, que eu pego antes da minha esposa, né? E ela fica brava comigo. Você pegou, carreguei 9 meses pra abraçar você primeiro. Eu falei, o problema é seu, filho, né? A minha reclama que o meu parece comigo. Carrega e parece com ela. Eu acho que parasse o momento ali, naquele momento, né? Parasse o tempo naquele momento, e aí eu com o conhecimento que tenho hoje, pudesse parar ali, olhar aquilo e falar, nossa, nós temos tanta coisa para viver junto, nós podemos fazer tanta coisa junto,
e vamos fazer daqui para frente junto, assim, sabe? Bonito. É recuperar um tempo perdido. Eu não digo perdido, porque tudo na vida é um investimento que você faz. Se é bom ou ruim, depende de como você vai ver. Mas é recuperar, talvez, esse tempo que eu deixei de passar com eles, assim. Eu acho que é o grande momento que eu gostaria de congelar, assim. E sempre os momentos bons, né? Porque momento ruim passa logo também, mas momento bom tem que congelar, que é bom. Que maravilhoso, hein? Nossa. Maravilha de entrevista, hein? Muito bom. Que bom. Olha, hoje, gente, a gente não só falou de votos, falamos de voz, não só de cargos, mas de coragem. Coragem de mudar de lado, da bancada para a rua, do TP para a tribuna, do boa noite por vamos resolver, juntos. Vamos junto. E no final das contas, fica a certeza, cada pessoa tem uma história que começa antes do cargo e continua muito depois dele. Obrigado pela sua presença no nosso podcast, Danilo. Você enriqueceu muito com a sua presença, suas histórias e com a sua personalidade. Sinceramente, nós da Geração Raiz Podcast estamos orgulhosos de trazer uma celebridade, mas de uma simplicidade à nossa convivência do dia a dia. Parabéns, meu querido. Que Deus continue te iluminando, te abençoando e te dê força e coragem para vencer essas batalhas que você vai ter pela frente. E que virão, e que venham, né? E que venham batalhas e batalhas. A gente não pode ter medo de nada, não, porque se você tiver medo de batalha, você não vai nunca tirar a espada da bainha para poder brigar. Eu só tenho a agradecer vocês também, viu? Pela oportunidade. Eu acho que em tudo nós precisamos tirar proveito. E aqui é uma grande oportunidade para isso. Vocês tocaram em assuntos aí que eu nem imaginava, na verdade, e me faz pensar bastante. Algumas pessoas vêm, até no gabinete, chegam com algumas perguntas e me faz pensar. Às vezes é pergunta que nunca me fizeram na vida. E me faz refletir, quem que é o Danilo hoje? O que ele tem de diferente lá atrás? Para onde que nós vamos, né? E isso é muito importante também para mim. Então, muito obrigado pela oportunidade. Valeu, Danilo. Tamo Obrigado junto aí. mesmo. Obrigada. Quero aproveitar mais uma vez para convidar você que está assistindo a gente. Se ainda não está seguindo o nosso canal, já vai lá, se inscreve, acompanha, vê os outros vídeos que a gente já postou, fica de olho nos que a gente vai postar e faz o teu comentário. Manda a tua opinião, manda sugestão para a gente também que a gente vai ver. Eu quero aproveitar aqui também fazer esse pedido para o pessoal que está em casa, sentado no sofá, na rede, deitado na cama, onde tiver com o celularzinho na mão, ou se também projetar na TV, que nós fica até mais bonitão, né, que aparece na TV. Isso eu posso garantir. Mas que acompanhem os episódios do Geração Raiz, que traz histórias com muito conteúdo, né? E cada vez uma história com conteúdo pode gerar novas histórias e pode gerar novas inspirações. Então, você que está nos acompanhando, que possa acompanhar também os outros episódios e espero que tenha gostado desse nosso aqui. Valeu. Tamo junto para o que vocês precisarem. É isso aí. Valeu, gente. Convidamos vocês para assistir os próximos episódios que estarão cheios de novidades. Não percam. Nós somos Geração Raiz. Histórias que atravessam o tempo de geração para gerações. Partiu churrasco! E aí? Partiu! É isso aí. Muito...